Bom dia, pessoal. Acho que dá para a gente começar, né? O que vocês acham, meninas? Bora lá? Bom, gente, então vamos lá, vamos startar esse webinar com o nosso tema, que a gente vai falar um pouquinho hoje de como aumentar o engajamento das equipes nos treinamentos corporativos, uma dor aí muito forte que a gente já sabe que acontece no mercado corporativo hoje. Então, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Camila Silvieri, sou consultora de negócios aqui na AD Skill, e é um prazer aqui ter vocês novamente conosco hoje. E a gente preparou com muito carinho e dedicação esse webinar, então espero que vocês tirem o máximo de proveito, que a gente vai falar sobre um tema, né? Dessa dor, como a gente comentou. E aí, antes da gente começar, eu vou aproveitar para avisar aqui vocês. Vamos utilizar o chat padrão aqui do Zoom. Interajam, pessoal, aproveitem as nossas especialistas aqui, tirem dúvidas, perguntem mesmo, que a gente sempre vai estar aqui interagindo com vocês. Combinado? Então, vamos dar início. Eu vou pedir para, enquanto vocês se apresentam, então mandem aqui no chat, por favor, o nome de vocês, as empresas que vocês atuam, né? E aí, vamos começar. Elaine, Sasha, sejam muito bem-vindas. Obrigada por terem aceitado aqui esse convite para realizar esse evento. E vamos fazer uma apresentaçãozinha para o pessoal conhecer vocês também? Vamos começar com a Elaine? Bora lá, bom dia, gente. Não sei de onde vocês falam, mas aqui na ilha de Santa Catarina tá um solzinho e aquele clima já de outono, né? Que Muito delícia! gostoso. É um prazer estar mais uma vez participando aqui do webinar, né, promovido pela EAD Skill. Eu já tô virando uma figurinha carimbada por aqui, né, Camila? Nós duas, eu acho, Nós né? duas, né, Elaine? Já dá para virar o quê? A face dos webinários a nós duas. Exato. Mas para quem ainda não me conhece, né, eu sou Elaine, sou graduada aí em pedagogia, com mestrado e doutorado em educação pela Federal do Paraná, e ao longo de mais de 10 anos da minha carreira, eu tenho me dedicado a estudar sobre lifelong learning. Tive a oportunidade de trabalhar em diferentes segmentos da educação, universidades, graduação, pós-graduação, educação de jovens e adultos, educação bilíngue, educação maker e educação corporativa, que é o que eu mais tenho me dedicado nos últimos anos, né? Atualmente eu estou como consultora de soluções educacionais aqui da EAD Skill, auxiliando os nossos clientes na estruturação, no desenho de soluções criativas, disruptivas, eficientes, na aprendizagem organizacional, e eu estou muito empolgada hoje de estar aqui com vocês, com a Sasha, para refletir e aprender um pouquinho mais aí sobre como a gente consegue, então, né, engajar, motivar, aumentar esse engajamento, essa motivação aí nos nossos treinamentos. Eu agradeço aí o convite mais uma vez, gente. Um prazer. Muito bom, Elaine. Prazer. Sasha, quer se apresentar? Claro, bom dia, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sasha Weber, faço parte aqui do time de parcerias da Alura, que é o maior ecossistema de educação tech da América Latina, né? Tenho especialização aí na área de análise de mercado, inteligência comercial, mas sou apaixonada mesmo pela área de educação, né? Comecei a carreira como professora, inclusive, mas aí eu sou analista educacional aí há quase 10 anos, já passei por várias empresas de treinamento corporativo, de employee brand, e é um prazer estar aqui e trocar um pouquinho de conhecimento com vocês. Muito legal, meninas. Muito prazer. Então, obrigada novamente pela participação, a presença de vocês aqui. E agora que a gente já conhece vocês, vamos conhecer um pouquinho o pessoal que está aqui com a gente, né? Então, vamos lá. Vitória da CF Moto. Bom dia, Vi. Que bom que você está aqui. A gente fica feliz com a participação. José Marcelo, Universidade Sebrae de Brasília. Olha só, hein? Brasília. Antônio Carlos, também da Sebrae Nacional. Tainá, atua como analista de desenvolvimento na Firjan. Quem mais aqui? Vamos ver. Natane, analista de treinamento e desenvolvimento da Stone, em Blumenau. Gente, muito bem-vindo. Bom dia para todos. Júlia, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Vamos ver um pouquinho o que mais aqui. Tamires, da área de desenvolvimento organizacional da Firjan. Fabiana, Mary Kay do Brasil. Giovana, DHO da BBM, Logística. E também a Jennifer, DHO BBM. Gente, muito bom dia a todos. Obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês curtam muito esse bate-papo, esse webinar e interajam bastante com a gente por aqui também. E para quem já participa dos nossos webinars, já sabe que agora é a hora do quê?
de eu lançar para vocês uma enquete, né, gente? Então, antes da gente iniciar, eu vou lançar uma enquete para vocês. Qual é o tema? Vocês consideram que os seus treinamentos estão engajando? Sim ou não? Então vão respondendo, depois a gente vai avaliar o resultado, né? Até é bom para a gente ver a perspectiva de todo mundo um pouquinho, né? A gente não se sentir sozinho. Então vão respondendo que depois a gente vai avaliar e eu vou pedir para a Elaine começar. Pode ser, Elaine? Bora lá então, gente. Quero começar falando sobre a importância do diagnóstico, né, das necessidades de aprendizagem. Quando a gente vai falar aí de personalização de aprendizagem, né, que é um dos fatores de engajamento e motivação nos nossos treinamentos, a gente percebe que nessa área, né, de T&D, o diagnóstico de necessidade de aprendizagem ele vai ser fundamental para o sucesso dos nossos treinamentos corporativos. E eu separei aqui algumas razões, né, para a gente refletir junto aí. A primeira delas é a questão da identificação de lacunas de conhecimento, né? Então, quando a gente faz um diagnóstico de necessidade de aprendizagem, a gente chama aí, né, em T&D do LNT, né, levantamento de necessidades. Essa identificação de lacunas, ela vai identificar as áreas em que os membros da nossa equipe têm lacunas aí de conhecimento ou de habilidades. E sem essa compreensão inicial, os nossos treinamentos eles podem ser genéricos, eles podem não atender, então, as necessidades específicas dos funcionários, e isso pode impactar, né, nessa questão do engajamento e da motivação. Um outro fator é a personalização do treinamento. Então, com base nos resultados desse diagnóstico, né, que a gente for fazer, os treinamentos eles podem ser personalizados para atender, de fato, às necessidades individuais de aprendizagem de cada membro da equipe, e isso vai aumentar a relevância do treinamento, vai melhorar a eficácia, porque os colaboradores eles vão se tornar aí mais engajados quando eles percebem que esse conteúdo do treinamento que você está desenvolvendo é diretamente aplicável no trabalho deles. Tem a ver aí com os pilares da andragogia, né? De como o adulto aprende. Ele aprende, ele se interessa, ele se motiva quando ele percebe que aquele treinamento é aplicável no dia a dia dele. Um outro fator é a otimização de recursos, né? Então, quando a gente direciona os recursos do treinamento para as áreas onde realmente são mais necessárias, as empresas, as organizações, elas vão otimizar, né, tempo e dinheiro investido em desenvolvimento pessoal, e isso evita, de fato, aí, o desperdício de recursos em treinamentos que não são relevantes, né, às vezes para os colaboradores ou para os objetivos organizacionais. Outro fator é o aumento, então, desse engajamento da motivação, né? Então, é nítido que os colaboradores, eles se sentem mais engajados, se sentem mais motivados, quando eles percebem que a organização está investindo no desenvolvimento pessoal, profissional deles, e quando a gente direciona os treinamentos para essas necessidades individuais, as organizações, então, vão estar demonstrando esse compromisso aí genuíno com esse crescimento do colaborador, com o sucesso do colaborador na empresa também. E um último fator é a melhoria no desempenho organizacional, né? Então, quando eles recebem esse treinamento personalizado, que vai abordar essas lacunas de conhecimento que você identificou no diagnóstico, é muito mais, né, equipado aí para desempenhar suas funções com eficácia aí no dia a dia, e isso, de fato, vai levar a um aumento de produtividade, de qualidade do trabalho e satisfação aí do cliente de vocês, contribuindo, então, para o sucesso geral aí da organização. Mas vocês devem estar se perguntando aí, né, que eu já comecei falando de diagnóstico de aprendizagem, como faz, né, esse diagnóstico? Como que a gente pode fazer? Qual que é o processo? Por onde começar se você ainda não faz? Ou não vê, talvez, a importância disso atualmente, né? Então, eu organizei aqui um fluxo base, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Não é fechado em pedra, né? Gravado em pedra, mas é um direcionamento aí para você, de repente, até rever o processo que você faz de LNT ou começar, se você ainda não começou. Então, o primeiro passo seria a identificação dos objetivos de aprendizagem, né? Então, antes de iniciar o diagnóstico de necessidade de aprendizagem, é importante a gente identificar quais são os objetivos de aprendizagem organizacionais e individuais. E esses objetivos eles podem estar alinhados aí com as metas, né, os objetivos organizacionais, os OKRs da sua organização e as necessidades específicas aí de desenvolvimento dos seus colaboradores. Depois, né, o segundo passo seria a seleção das ferramentas de diagnóstico. Então, como você vai fazer, coletar esse diagnóstico aí, né? Quais as ferramentas que você vai utilizar para coletar esses dados sobre as necessidades de aprendizagem? Depois eu até trouxe algumas dicas para vocês, tá? Sobre essa questão das ferramentas. Depois, o terceiro passo seria planejamento e design do diagnóstico.
Então, depois que você já identificou, né, quais são os objetivos, já escolheu a ferramenta, você vai desenvolver um plano para conduzir esse diagnóstico. Então, como que vai ser a seleção dessas amostras, cronograma, né, quanto tempo você vai disponibilizar, por exemplo, um questionário, de que data até que data, que logística vai ser necessária, aí eu quero conversar com os colaboradores, vou fazer entrevista, vou precisar de alguém para fazer essa entrevista, enfim, você vai precisar organizar, então, esse planejamento, esse design do seu diagnóstico. Depois a gente tem, então, a coleta de dados, né? Dependendo aí da ferramenta que você escolher para coletar esses dados, que pode envolver aí a distribuição de questionário, como eu falei, entrevistas, ou, né, na própria análise de desempenho, né, ou outras formas aí de coleta de informações que vocês têm. Aí depois que você coletou esses dados, você vai fazer, então, a análise dos dados, né? Então, vai analisar as informações, vai identificar padrões, pode identificar tendências, áreas, né? Focos aí que vocês precisam trabalhar na área de treinamento, pode incluir a tabulação desses resultados, né? De um questionário, por exemplo, categorizar respostas das entrevistas e comparar, então, esses dados, né? Com dados também de desempenho. Na sequência, você pode fazer uma identificação, então, das lacunas de aprendizagem. Com base na análise de dados que você fez, você pode identificar essas lacunas de conhecimento, de habilidade, de competências aí existentes entre as necessidades atuais da organização e as desejáveis aí, né, de aprendizagem para os colaboradores. E é importante a gente priorizar as lacunas, né, com base na relevância aí dos objetivos organizacionais, como eu falei ali anteriormente. Aí a gente tem, então, o desenvolvimento das estratégias de treinamento, né? Então, aqui a gente já identificou quais são as lacunas, a gente já identificou onde a gente vai priorizar, né? De acordo com os objetivos organizacionais e também individuais. Então, a gente vai usar essas informações obtidas no diagnóstico para desenvolver estratégias de treinamento que sejam personalizadas, que abordem, de fato, essas lacunas de aprendizagem que a gente identificou no nosso diagnóstico. E isso pode incluir aí a seleção de métodos de treinamento apropriados, né, para essa lacuna que você identificou, a criação de um conteúdo aí relevante e a alocação dos recursos necessários. E aí chega a parte, né, da gente implementar, então, esse treinamento. A gente desenvolveu aí, né, viu qual era a necessidade, desenhou, desenvolveu, e agora a gente vai implementar as estratégias de treinamento, os programas, né, vai fazer essa entrega e dar esse suporte contínuo também nesse processo de treinamento, que na EAD que a gente trabalha muito com metodologia 6Ds, a gente sabe que treinamento não é um evento, né, não acontece naquele dia pontual, ele é um processo, então precisa sempre ter, né, esse acompanhamento. E aí, por último, a gente faz a avaliação e ajuste contínuo, né? Então, após a implementação do treinamento, é importante a gente avaliar os resultados e a gente fazer ajustes aí conforme necessário, e isso pode envolver coleta de feedback dos colaboradores, as métricas, né, de desempenho pós-treinamento, revisão, de repente, até das estratégias de treinamento que vocês utilizaram. E aí eu trouxe na próxima tela algumas ferramentas, como eu tinha comentado, né? Como que eu posso fazer esse diagnóstico? Não precisa ser algo aí mirabolante de outro mundo, pode ser coisa simples, né, gente? Então, você pode conduzir entrevistas individuais, você pode utilizar questionários, pesquisas, pode fazer aí através das avaliações de desempenho, se você tem já na sua empresa, fazer análise, né, desses dados de desempenho, da avaliação de competências. Você pode coletar o feedback da própria liderança, né? Então, a gente sabe aí que os supervisores, gestores, coordenadores, eles oferecem insights valiosos, né, para a área de T&D, aí para a área de RH, sobre as necessidades de aprendizagem da equipe, né, o que eles precisam para alcançar o sucesso, essa observação em loco, né, no trabalho, a gente consegue também perceber aí algumas lacunas nesses processos que podem ser resolvidos através de treinamentos, e o feedback dos próprios colaboradores, né? Então, é muito importante encorajar os colaboradores a também fornecer esse feedback sobre as próprias necessidades deles de aprendizagem, que pode garantir, então, que esse treinamento seja relevante e envolvente aí para eles. E por último, então, já que eu apresentei quais são essas formas, né, que você pode coletar, eu trouxe também alguns exemplos de ferramentas digitais que podem te ajudar, então. Elaine, eu quero fazer um questionário, eu quero fazer uma entrevista, como que eu faço, né? Pode passar ali a próxima. Acho que já é essa? Não, essa aí. Ferramentas para o diagnóstico. Então, você pode utilizar plataformas de avaliação online, né? Google Forms, SurveyMonkey, Typeform. Então, você pode aí utilizar esses questionários e pesquisas que existem online, inclusive, por exemplo, no Google Forms, se você fizer um questionário objetivo, ele já te dá até gráficos, né? Então, isso facilita muito aí
a parte de T&D para você ter os indicadores que você precisa para direcionar, né, os seus treinamentos. Sistema de gerenciamento de aprendizagem, né, LMS, então muitos LMS como o nosso, né, o Next aqui da Skill, possuem recursos aí avançados, né, de avaliação, integrados, e ali você também consegue identificar colunas de conhecimento, de habilidade, né, lacunas, para você rastrear esse processo de aprendizagem, fornecer esses dados sobre o desempenho dos seus colaboradores para você pensar aí as próximas estratégias e trilhas de aprendizagem. Você pode utilizar plataformas de avaliação de competências, né? Às vezes você já tem aí na sua empresa, como eu falei, isso também é uma boa ferramenta. Ferramenta de análise de dados também, né? Que possa examinar aí dados quantitativos, resultados de avaliação de desempenho, métricas de produtividade, enfim, o que você tem aí de dados, né? Que você pode utilizar nesse diagnóstico também. Plataformas de feedback 360 graus, várias empresas já utilizam essa forma, né? Isso também pode ajudar como uma ferramenta aí no seu diagnóstico de necessidade de aprendizagem, e software de análise de comportamentos, né? Então, aí agora, muitas empresas já fizeram, né, análise de perfil comportamental, e quando você tem o resultado do perfil comportamental dos seus colaboradores, você tem aí vários insights sobre padrões de aprendizagem, sobre como essas pessoas aprendem e quais são os interesses, as dificuldades específicas que você também pode utilizar para elas, né? Para elas conseguirem aí ter um aprendizado personalizado. Falei bastante aqui, né? Vocês sabem que eu gosto de falar, mas eu queria ouvir um pouquinho da Sasha agora, né? O que ela pensa aí sobre essa questão do percurso de aprendizagem personalizado, né, Sasha, que a gente está falando aqui. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você aí, da sua experiência, para você contribuir com a gente. Perfeito, Ellen. Como a Ellen trouxe muito bem aqui para vocês, falando sobre a importância de primeiro ter esse diagnóstico, né? Quando se fala em treinamento corporativo, não é só chegar lá e colocar conteúdo para os colaboradores. Vem uma segunda parte aí muito importante também nesse processo, que é justamente agora, pegou esse diagnóstico, a gente entendeu a necessidade, entendeu um pouquinho mais da área, da empresa, do colaborador em si, a gente precisa colocar isso em prática, né? Gerar ali uma aprendizagem mais personalizada. Como ela trouxe ali no comecinho, a gente, como adulto, tem ali a questão da dragogenta. A gente precisa entender o reflexo do que a gente está estudando. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas imagens, que é do meu dash dentro da Alura, né? Então, aqui, para vocês poderem ter uma visão um pouquinho melhor de como é que a gente faz isso aqui, que é, a gente consegue criar aprendizagem personalizada, muito focada tanto no colaborador ou na equipe. Então, é muito importante ter aquela etapa do diagnóstico justamente para isso, para a gente poder entender melhor. A gente precisa ter ali uma trilha de conhecimento focada no colaborador, focada ali naquela equipe, focada na empresa. Então, a gente consegue fazer desde o processo, por exemplo, de um onboarding. Então, é muito importante que a empresa pense nisso desde a entrada do colaborador. Então, ele entrou ali, ele tem uma trilha ali focada justamente para o onboard dele na área, da necessidade que ele precisa se desenvolver. Tem ali uma trilha focada na equipe ou um projeto específico. Vamos focar ali em capacitar mais ainda esses colaboradores. Aqui a gente fala muito sobre o profissional em T. Espero que vocês já tenham ouvido falar também, né? Isso é muito importante. Mas para quem ainda não ouviu falar, quando a gente fala do profissional em T, é aquele profissional que ele é especialista em um assunto específico, mas ele é multidisciplinar também, ou seja, ele tem alguns conhecimentos e habilidades em diversas outras áreas. E aí a gente trabalha muito isso aqui, então é entender um pouquinho mais e sair da caixinha também, né? Quando a gente pensava, né, muito em estudo, a gente pensava, pegar um livro e ler. E hoje a gente vê que a gente tem vários recursos. Então, hoje a ideia é justamente entender um pouquinho mais também sobre o perfil do colaborador para engajar, né? Para deixar essa aprendizagem dele personalizada muito mais atrativa para ele. Então, por exemplo, aqui dentro da Alura, a gente tem os cursos, né, em pequenas doses ali, mas ele consegue ir lá e ver um podcast, né? Ouvir um podcast, assistir um vídeo, assistir uma aula, tá participando aqui também. Então, é você se desenvolver em diversas formas. O podcast, eu, por exemplo, adoro um podcast. De manhã cedo eu coloco aqui para ouvir, faço minha caminhada, pronto. Já, já sinto que, já estudei um pouquinho, já me exercitei. Então, isso é muito importante também, né? A gente ir fazendo essa adaptação. A gente tem aqui um que a gente chama de Alura Flix, né? São os vídeos, você vai lá, escolhe sobre o tema que você quer estudar, se desenvolver. Então, é você se adaptar ali à necessidade da equipe e à necessidade do colaborador também. É isso aí, Sasha. Eu falo
por mim mesmo também essa ideia que você falou, né? Nossa, eu adoro ouvir um podcast cedo, tudo que eu preciso saber, ou eu procuro um vídeo para ficar ouvindo áudio. Então, a ideia da personalização eu acho realmente muito importante, falando, né, como estudante mesmo, de você entender o seu público-alvo e a gente poder trabalhar exatamente essa forma, os modelos de aprendizagem para cada público. Porque também, né, por exemplo, vai pegar minha mãe, ela às vezes ouve um podcast ou outro que eu falo, mãe, ouça esse aqui, né? Daí ela ouve, mas não tem esse hábito, porque tudo depende da idade, do público-alvo. Então, realmente, essa questão de personalização é muito importante. E vamos aproveitar para ver o resultado aqui da enquete, então. Vamos ver o que o pessoal está comentando. Falta engajamento, gente, nos treinamentos oferecidos pela sua empresa? 65% das pessoas responderam que sim e 35% responderam que não. Já quero saber desses 35% o que vocês estão fazendo para, né, não ter falta de engajamento. É sempre muito bom ouvir, né? E aí depois, se vocês puderem contar aqui para a gente um pouquinho das estratégias que vocês utilizam, tantos os que responderam que sim, quantos os que não, para a gente também trocar ideias, né? Quem sabe vocês trazerem ideias muito legais para a gente abordar aqui também e contar para o pessoal, né? Mas é isso aí, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão compartilhando com a gente aqui também, tá? Utilizem no chat que a gente vai interagindo com vocês. Mas vamos lá então, gente. O que vocês acharam desse resultado da enquete? Elaine e Sasha, querem comentar alguma coisa? Desafiador, né, gente? Assim, quando a gente fala em engajamento e motivação, é um desafio, né? Porque a gente vive numa era onde a atenção, né, é muito reduzida, né? A gente compete muito com tudo, né? Com redes sociais, com WhatsApp. Então, realmente é um desafio. E acho que vamos passar aqui nosso webinar, né? Os tópicos que a gente preparou, que eu acho que talvez possa ajudar a gente mudar esse ranking aí de 65% falta de engajamento, né? Talvez a gente possa contribuir aí, como a Camila mesmo falou, né? Troquem aí no chat também as experiências de vocês, para a gente poder crescer aí com as experiências, né? E a gente conseguir mudar esse placar aí. Tá muito baixo, hein? 65% de não engaja é preocupante. Precisamos mudar esse cenário. Estamos aqui para ajudá-los com isso. Não sei se a Sasha quer comentar. Exatamente. Claro, é isso mesmo. A gente está aqui bombardeado de informação o tempo todo, né? Então, meio que a gente já esperava, por isso que a gente está aqui também para auxiliar vocês. E como até a Elaine falou e a Camila, compartilhem com a gente, principalmente quem falou que já tem engajamento. A gente trouxe aqui para vocês muita coisa rica aqui para poder ajudar nesse engajamento. Mas se vocês tiverem também, tragam, porque a gente vai trocando isso. A ideia aqui é justamente essa, é a gente entender, né? As pessoas são muito diferentes, então a forma que eu me engajo num treinamento pode ser diferente da forma que a Camila se engaja, que a Elaine se engaja. Então, é muito importante a gente ter essa troca aqui, justamente para a gente ajudar aqui, todo mundo aqui, ter treinamentos super engajados aqui nas empresas. É isso aí, é para isso que estamos aqui hoje, gente, para ajudar vocês, para trazer insights, né? E falando sobre ajudar em insights, o próximo tema que as meninas vão trazer aqui é muito esperado, né? A famosa gamificação. Por quê, gente? Porque a gente sabe que existem várias possibilidades de engajar com a gamificação, né? Então, eu vou deixar a Elaine, expert em gamificação, que vocês não sabem as propostas educacionais que a Elaine faz que é uma coisa melhor que a outra, falando em gamificação. Então, a Elaine vai começar um pouquinho e vai trazer uns insights bem legais para a gente, né, Elaine? Trouxe uns spoilers, Camila. Gente, a gente é movido, né, a desafios, a jogos. Então, a gente fala de gamificação, é uma injeção de motivação na veia, né? E os jogos, de fato, né, eles trazem esse engajamento, essa motivação instantânea aí, que pode ser muito bem aproveitado nos treinamentos que a gente oferece, né? E isso vem desde a nossa infância, né? Eu não sei, eu não tenho filho, né? Não sei quem tem filho que está com a gente aqui, mas eu já atuei com essa faixa etária profissionalmente, em trabalhos voluntários. Eu vou dizer para vocês, mesmo que não seja criança, que sejam adultos, faz toda a diferença, né? A forma que a gente fala, às vezes, né? Como a gente escreve ali o treinamento de forma dialógica ou não. E aí tem até um desafio para fazer para vocês, né? Não sei se vocês já viram, tem até uns reels assim de Instagram, né, que mostra como você engajar alguém ou uma criança e tal. Faz toda a diferença, por exemplo, se você falar assim, fulano, pega isso aqui para mim, faz esse favor aqui, quando você pede um favor ou pede para fazer algo, ou você chegar e dizer assim, fulano, eu tenho uma missão para você.
Nossa, a pessoa já fica motivada na hora, o que é, como assim, o que é essa missão, o que eu vou ganhar com isso? Então, às vezes, é elementos de gamificação, né? A gente não está falando só de fazer um treinamento aí totalmente gamificado, mas é a forma como a gente também envolve esse colaborador no seu próprio processo de aprendizagem, né? Isso acontece também, então, nos nossos treinamentos. E os elementos de jogos, eles vão adicionar aí uma camada de diversão, né? Desafio nos treinamentos, o que pode despertar, então, essa motivação intrínseca desses participantes. E quando a gente estipula aí metas claras, recompensas, né? Pontos, conquistas, os colaboradores, eles vão se sentir, de fato, mais incentivados a participar ativamente e se esforçar para alcançar esses objetivos que foram aí propostos. É interessante, né, porque tem elementos de gamificação que contribuem para isso. Por exemplo, o feedback imediato. Isso é muito gratificante, né? Porque as mecânicas dos jogos, né, elas proporcionam esse feedback imediato, né? Então, você está lá jogando, você já sabe se você errou, se você tem que voltar, qual é o seu objetivo. Então, quando os colaboradores eles recebem pontos, né, para completar tarefas, ou eles alcançam marcos, eles têm essa sensação de realização instantânea que motiva a continuar progredindo aí no treinamento. Uma outra questão, né, de elemento de gamificação que é importante é essa competição amigável que a gente chama, né, colaboração. Então, tabelas de classificação, ranking, eles podem incentivar a competição amigável entre os participantes, que pode aumentar esse engajamento, dedicação aí no treinamento, e, ao mesmo tempo, né, a gamificação também pode promover a colaboração, permitindo aí que os colaboradores trabalhem juntos, de repente, para alcançar algum objetivo em comum, compartilhar alguma estratégia, conhecimentos. A personalização da aprendizagem também é um outro fator, né? Então, quando a gente insere elementos de gamificação, a gente consegue personalizar essa experiência de aprendizagem de acordo com as preferências, as habilidades dos participantes também. Então, depois eu até trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês sobre essa questão da personalização, que é bem legal. E por meio da escolha, então, de desafios, de recompensas, esses colaboradores eles podem adaptar o treinamento às suas necessidades e tornar, então, aí mais relevante, né, e envolvente para cada um. E uma outra questão é a retenção de conhecimento, né? Então, estudos aí na área de neurociência, elas mostram que a gamificação, de fato, ela pode aumentar a retenção de conhecimento e ela torna o processo de aprendizagem mais interativo e divertido, porque os participantes, eles absorvem, eles retêm essas informações com mais facilidade e esse treinamento, né, essas informações, elas tendem a ficar na memória aí de longo prazo, porque de fato conecta, né, a informação, o conhecimento com uma memória emocional, que é aquela competição, que é aquela coisa que a gente tem, né, de todo ser humano que a gente quer ganhar, a gente quer vencer, a gente quer acertar, então conecta com essa emoção e isso, né, a neurociência defende aí que é um dos fatores de retenção de conhecimento também. E aí eu trouxe alguns exemplos, então, né, para mostrar para vocês, no chão, chão, terra, terra, será que dá para fazer? Como que faz, né? Trouxe alguns exemplos do que a gente já fez aqui na Skill para alguns clientes, como a Camila ali comentou. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é da Nissan. A gente fez o lançamento, né, para todos os vendedores do Nissan Sentra, o novo Nissan Sentra. E eu, particularmente, tenho uma marca registrada, o pessoal pega no meu pé, Pedro, que é o meu chefe, eu gosto de fazer trocadilho com as palavras. E aí a gente propôs para esse cliente um game de Concentra Game, que era o Sentra, né? Então, Concentra Game, que era o carro, um jogo de concentração. Por quê? Porque na estratégia educacional que a gente propôs para esse cliente, era uma websérie, né? Então, assim, eram vídeos com temporadas, episódios, falando de tecnologia, de robustez, de todas as informações sobre o carro para esse vendedor. Mas a gente sabe que vídeo é uma estratégia super legal, engaja super, as pessoas amam, né? Tá? É muito em tendência vídeo, mas ela é, falando de aprendizagem, uma forma passiva. Porque esse colaborador ele vai sentar e ele vai assistir o vídeo. Agora, eu preciso garantir que ele esteja interagindo com aquele conteúdo, que ele tenha uma ação, para aquilo ficar na memória de longo prazo dele. Então, qual foi a nossa estratégia? Jogo de concentração. Então, ele assistia o episódio, durante o episódio aparecia algum ícone na tela, em algum momento, em algum lugar, e ele precisava gravar esse ícone, né, na memória dele, ou escrevia em algum papel. E no final daquele episódio, ele tinha um enigma para resolver, e ele precisava daquele ícone que apareceu durante o vídeo para resolver o enigma. E ele tinha tempo, ele tinha pontuação, né? Todos os elementos aí de game que faziam, de fato, ele se engajar, né, ao assistir ali as temporadas, aos episódios. E uma coisa legal também é que antes de ele entrar no treinamento, ele digitava o nome dele.
Por quê? Porque todas as telas ali, o dashboard de gamificação, tudo era com o nome dele, ou seja, ele não estava competindo com ninguém, era ele com ele mesmo. Então, essa questão, assim, que às vezes é coisas pequenas, mas você personalizar e ele entender que ali é o, né, é como se fosse na Netflix lá, você tem lá o seu perfil, né, o que você gosta, como as suas preferências, isso faz toda a diferença também aí no processo de aprendizagem. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês, de um outro cliente nosso aqui da ED Skill também, pode passar. Próxima tela. Foi o lançamento da F-150 da Ford. Então, a Ford lançou esse carro, né? Era um carro muito esperado, não tinha no Brasil. E aí, o que a gente fez? A gente fez um game simulador de corrida. E quando a gente fala em educação, né? Eu gosto muito sempre de frisar que cada elemento que a gente escolhe para compor o nosso treinamento, seja ele a cor, o formato, todo elemento ele é intencional. Então a gente não coloca ali, por exemplo, uma estradinha diferente porque ficou bonito. A gente coloca porque tem uma intenção, porque tudo comunica, né? Tudo é aprendizado. Então a gente F-150 era para diferentes terrenos, lama, barro, pedras, e a gente colocou isso no treinamento. Aqui vocês estão vendo a visão de cima, né? Mas o colaborador ele conseguia ver uma visão meio como se ele estivesse dirigindo ali, fosse a corrida mesmo. E aí ele tinha quizzes, tinha as questões, tinha pontuação bônus, né? Que dava aquele turbo, igual na corrida mesmo, que daí você consegue avançar mais rápido. Então a gente colocou vários elementos de gamificação também para ele ir cursando esse conteúdo e ter esses desafios aí durante o treinamento. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês também é da Denso, e a gente trouxe ali um jogo de tabuleiro. Então, ele também tinha, né, essa questão da navegação do treinamento dele de forma diferenciada. Então, não era ali um índice que eu tinha que fazer 1, 2, 3, 4, 5. Eu podia fazer diferente, né, o meu próprio caminho, dependendo ali de como eu ia na roleta, que número ia caindo. Então, ele tinha ali, né, o PIN dele, né, o avatarzinho dele, e ele tinha alguns desafios também durante esse jogo de tabuleiro, né? Às vezes volte uma casa, avance uma casa, dependendo também da performance dele lá. Isso foi bem legal. E um outro exemplo que eu trouxe aqui, o último exemplo, também da Nissan, lançamento da Frontier Pro Forex. O que a gente fez? Novamente, websérie, vídeos, que é super legal, principalmente para um produto novo como um carro, né? Que você precisa mostrar detalhes, mostrar performance. E aí a gente tinha esse desafio novamente do que a gente vai fazer para conciliar, né, essa estratégia de vídeo com alguma ferramenta de aprendizagem para garantir o engajamento e a retenção aí de conhecimento e a transferência de conhecimento também. Então a gente fez nessa forma de personalização de aprendizagem um Gumball Game, que era um jogo de apostas. Então esse colaborador, olhando aí para esse pilar da andragogia, né, que o adulto precisa fazer o seu próprio caminho, que ele precisa ser autor, né, da sua própria aprendizagem, quando ele assiste o vídeo, ele vai decidir o quanto ele conseguiu absorver daquele conteúdo, o quanto ele está sabendo sobre a robustez do carro, sobre a tecnologia do carro, e ele podia apostar uma moeda, uma questão mais simples, duas moedas, uma questão intermediária, ou três, uma questão mais difícil. Então, ele apostava com ele mesmo, é claro que ele tinha metas a serem cumpridas, né, um mínimo lá de aprovação, mas ele podia escolher o caminho dele. Às vezes ele está sabendo mais sobre robustez do que sobre tecnologia, então ele ia apostando. Se ele apostava muito e ele realmente não reteve aquele conhecimento, ele perdia as moedas. E se ele apostava pouco, né, ele não alcançava também a meta dele. Então ele precisava fazer a própria estratégia dele de como ele ia fazer para alcançar ali a pontuação, né, o desafio final que a gente tinha colocado para ele. Então é legal porque esse adulto ele consegue fazer a própria avaliação do processo de aprendizagem dele, para ver se ele realmente está conseguindo aí absorver, né, alcançar os objetivos que a própria organização tem para ele com esses treinamentos. Então, eu trouxe aí alguns exemplos, alguns insights, só para vocês, né, ilustrativo mesmo. Claro que nem sempre a gente vai conseguir fazer esse nível de gamificação nas nossas empresas, mas é interessante a gente sempre pensar em algumas estratégias, elementos de aprendizagem para a gente colocar nos nossos treinamentos, porque, de fato, isso é engajador, né? E aí, sobre essa questão de cenários, né, e baseado em jogos, nos treinamentos, queria ouvir um pouquinho aí da opinião da Sasha. O que você acha, Sasha? Eu super concordo. Inclusive, quando tu falava, eu estava aqui pensando, até a gente saindo desse âmbito de treinamento corporativo, mas pensando no dia a dia, olha como essa questão do jogo, da gamificação influencia, né? Por exemplo, tem um filme, acho que é um filme da Netflix, que é baseado numa série que fez muito sucesso, que é o Black Mirror, que você ia escolhendo o destino do protagonista.
E aí aparecendo na tela. Ele faz por onde? Ele vai fazer aqui destino. E olha como aqui. Eu lembro que quando o filme estreou na Netflix foi um boom. Por quê? Porque te dava a capacidade de escolher. E aí pega muito o exemplo que tu trouxe aí da Netflix. Então, isso motiva muito as pessoas. Um outro exemplo É clássico que a tipo gente tem, aquele. Desculpa te interromper. É tipo claro, aquele Você Decide, né? Que a gente entrega um pouco a idade. Mas lembra que tinha o Você Decide? Que você tinha que ligar para isso. escolher qual final que você queria? A gente já fez uns treinamentos assim também de vídeo, e aí tinha uma questão, e dependendo de como você escolhia, o final era totalmente diferente. Isso é bem legal também. Exatamente. Ou Bem até coisa lembrado. simples, a gente lembrar da nossa infância, tipo, o mágico, de aquele negócio de cartas, que a gente fazia de tudo para ele vai errar, ele não vai acertar a carta. Então, isso motiva muito, né? A gente gosta disso. E aí, o que eu vou trazer para vocês um pouquinho aqui é justamente sobre isso, né? Como detalhes ali, como agentes presentes em jogos, tipo, questão de criar um personagem. Ah, eu crio, tenho meu bonequinho lá, tenho meu avatar, mas tá lá o meu nome, né? Como vocês usam muito bem aí tipo, ai, tem lá o nome, tem o meu nomezinho lá, mas tem um bonequinho, a ideia da competição, ou de ter fases, ter que seguir ali uma regra. Isso é um efeito muito grande na motivação das pessoas, né, no aprendizado. Porque você está tão focada naquilo que você acaba indo aprender. E aí, um elemento que ajuda muito também é é criar esse ambiente narrativo, né? Isso ajuda não só na realização dos desafios, como as soluções diferentes. Então, principalmente quando a gente trabalha em grupo, né? Ele tem um trabalho em equipe, um desafio, tem que montar um case, tem que passar uma fase, tem as missões ali para realizar. Você começa a ter várias soluções ao mesmo tempo. Por quê? Porque as pessoas vão dizer, eu aqui, a gente é um grupo. Então, a gente está aqui numa missão. Eu vou dizer assim, gente, e se a gente seguisse esse caminho? Porque eu acho que e isso, aconteceu isso comigo. Aí ele, não, mas eu acho que se a gente fizer isso aqui também seria legal. Então, a gente vai começando a criar várias soluções. E até para focar um pouquinho mais nisso também, eu trouxe para vocês aqui algumas vantagens de usar esses elementos de jogos nos treinamentos. Né? A primeira delas é a repetição da experimentação. Então, a gente poder seguir vários caminhos. A gente está testando isso aqui. Não deu certo aqui. Vamos voltar, vamos fazer de novo. Vamos tentar isso aqui, talvez dê certo. Os ciclos, os ciclos de rápidos de feedback, que foi até uma coisa que a Ellen mencionou para vocês, então é ter isso muito rápido. Tanto o feedback da equipe, então, cara, acho que isso não vai funcionar. Vamos tentar outra coisa, como da liderança também. Cara, parabéns, é isso, gente. Vocês já pensaram em outro caminho? E se vocês tivessem uma outra ideia? Vamos refazer de novo? Vamos mudar alguma coisa no cenário? Vamos mudar um elemento? Então, ter isso ali muito prático. Então, isso ajuda também a estimular ali a criatividade. As tarefas são ajustadas aos níveis de habilidade, isso é legal, principalmente quando tem trabalho em equipe. Então, às vezes a empresa tem alguma dificuldade em alguma área, eles usam ali o treinamento também como atividade em equipe para tentar solucionar aquele problema interno. E aí a gente consegue entender um pouquinho mais do perfil. Às vezes tem um colaborador que ele é muito observador, então ele consegue entender. Mas lá no começo ali do processo, eu lembro que a gente estava com uma dificuldade lá naquela área. Será que esse problema não está ali? Então, tem aquele mais dinâmico, líder, então ele já consegue organizar, motivar o pessoal que não está tão participativo. Então, isso ajuda muito. E aí leva até o reflexo da divisão das tarefas mais complexas. Porque quando você começa a entender o perfil do seu colaborador, é muito mais fácil também você passar ali para ele as atividades, a dinâmica relacionada ali ao estudo, né? E o que eu já tinha enfatizado para vocês, que é essa variedade de caminhos, né? Da gente entender possibilidades. Então, quando a gente usa ali um treinamento específico dentro de uma área e vocês têm um problema para resolver, uma dor para solucionar, essa equipe aqui é uma equipe de médicos. E a gente tem essa dor e vocês precisam solucionar essa dor. E aí as pessoas pensam ali. Então, uma vem e traz uma ideia, o outro traz uma outra ideia. Então, a gente consegue ver possibilidades. Vamos validar isso agora no dia a dia? Vamos testar, trazer isso? Como é que vai funcionar? E, claro, mais importante, que todo mundo gosta, né? Que é a possibilidade de um reconhecimento, de recompensa. Então, parabéns, a equipe campeã. O colaborador campeão. Então, tem vários tipos. Até porque na gamificação a gente fala muito, porque assim, todos nós somos jogadores por natureza, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de gamificação, hoje a gente tem 4 perfis de jogadores, e aí é muito legal a gente falar um pouquinho também sobre isso, que é justamente para a gente entender um pouquinho e até se identificar. Então, eu espero que muita gente se identifique. Eu trouxe para vocês aqui os 4 tipos de jogadores que a gente tem quando fala de gamificação no ambiente de trabalho. Pode passar, por favor? E aí, a gente tem o perfil dos realizadores.
Então, os realizadores são justamente aquele perfil que gosta de ser reconhecido, então aquele pessoal que é mais influenciado pela parte de ter uma contabilidade, de ter um ranking, ter aquele pódio, ter missões, as fases para passar. Então, ele é mais motivado por isso, né? Ah, eu quero. Tá, e qual é a próxima fase? Qual é a próxima etapa? Né? O que que eu faço agora? A gente tem o perfil também dos exploradores. Esse perfil de explorador, o colaborador que tem esse perfil, é muito legal a gente trazer a gamificação para o ambiente de trabalho, porque isso vai motivar ele, engajar ele mais ainda. Por quê? Porque o perfil explorador é aquele que gosta de explorar os ambientes, ou seja, é aquele que gosta de analisar ali a tática de jogo, interagir um pouquinho mais. Então, quando a gente tem algo que é muito rotineiro, ou seja, que é um treinamento que você vai sentar numa sala e vai ficar lá 3 horas ouvindo o professor falando, ou que você vai entrar na plataforma e vai ficar lá 2 horas e tem que ler o conteúdo, tem aqueles textos, aqueles vídeos de 20 minutos. Então, ele gosta do quê? De ter possibilidades. Então, vou trazer aqui um pouquinho para vocês. Não vou provar que a gente vai falar um pouquinho mais disso na frente, mas que é o nosso microlearning, né? Então, vou trazer aqui um pouquinho de conhecimento para vocês, mas já vem um desafio, já vem uma dinâmica. Vamos fazer um roleplay aqui todo mundo. Então, isso motiva muito esse perfil de explorador. A gente tem os socializadores, que é aquele jogador que não quer saber do jogo, mas ele gosta da interação. Então, é aquela galera da equipe. Eu quero contar minhas experiências, eu quero compartilhar com vocês. Então, aquele perfil que chega lá. Rapaz, isso aqui já aconteceu comigo. Deixa eu contar para vocês, que eu acho que a gente pode ajudar na solução desse problema aqui. Quando eu trabalhava não sei onde, ou lá no setor não sei onde, então ele gosta de estar ali compartilhando as experiências. E o último perfil aqui de jogador é o predador, né? Que são, como o nome já diz aqui um pouquinho, são os mais competitivos. Quando a gente começou a trabalhar um pouquinho mais com essa questão dos jogadores e de analisar, até para poder criar ali os treinamentos mais focados, o pessoal tinha muito um preconceito que, ixi, esse aqui deve ser o perfil mais difícil. Mas não é. Você vai adaptando. Por exemplo, o perfil predador, que é esse mais competitivo, que ele quer ganhar, né, que ele quer que a equipe dele ganhe ou que ele ganhe, eles são muito bons para ser líderes. Então é legal ter isso. É o cara que vai lá e vai motivar, vai engajar aquele que é mais tranquilaço, que não está tão motivado. Então, isso ajuda também, ele faz uma leitura bem melhor da situação de jogo, porque como ele tem o objetivo de ganhar, ele é muito atento ali, então deixa eu observar como é que está a equipe concorrente, ou como é que estão os meus concorrentes, então isso é muito legal. E a gente entender esses tipos de jogadores ajuda muito aí a gente desenvolver aí as gamificações para deixar ainda mais o pessoal engajado. E aí eu queria ver de vocês analisando aí, vocês se identificaram com algum tipo de jogador. Eu acho, eu acho que eu sou o perfil realizador. Não sei, eu acho que eu sou um pouquinho disso. Mas a gente vai entendendo. E aí agora quero que vocês reflitam um pouquinho aí o que vocês acham, qual é o perfil de jogador de vocês. Lembrando que a gente tem sempre um perfil alfa, né? Então, eu sou muito mais realizadora. Não quer dizer que eu não me identifique também em outros tipos de jogadores. E eu acho que eu tô mais ali com meu pezinho nos predadores ali, viu? Eu já gosto mais do negócio de competição, cara. Quem que tá fazendo junto? Deixa eu ver quem tá. É igual no CrossFit, né? Quando você faz CrossFit, você já fica olhando pro lado, você vê que qual é a repetição que a pessoa tá já, porque você precisa. Então, eu acho que eu me encaixo mais nesse perfil de predadores aí, viu? E você, Elaine? Não sei, eu fiquei na dúvida ali entre realizador e explorador também. Acho que como a Sasha falou, gente, é um pouquinho de tudo, né? Porque eu também sou bem competitiva, assim, eu só ia para ganhar. Então acho que é um pouquinho de tudo, assim, mas acho que realizador É um mix. é meu alfa, como a Sasha fala. Bom, pessoal, comentem aí também o que vocês são, qual vocês se identificaram, na verdade, né? O alfa de vocês, porque a gente tem um pouquinho de tudo. Inclusive, eu adorei o insight que a Elaine trouxe ali, que eu vou começar a utilizar, viu, Elaine? Vou falar pro meu namorado, ó, quando eu tiver que pedir algum favor para ele, né? Falar assim, olha, eu tenho um desafio para você. Vamos ver se vai Um dar desafio em certo. 3 etapas, às vezes, né? Você vai lá, pega um copo de água para mim, traz aqui e tal, É, já faz aqueles assim, desafios desafios. constantes, assim, entendeu? Acho que você não é capaz de conseguir. Gente, eu casei faz um mês, eu tô colocando essas estratégias em prática, ó. Depois eu conto para vocês, tá bom? Raul, O depois famoso eu duvido. Tem uma missão para você, porque eu Duvido. duvido que você duvido que você consiga. vai conseguir fazer. Essa é boa. Mas é isso aí, gente. Então a gente viu aí como a gamificação é muito importante, né?
Então, ó, vamos ver o pessoal aqui interagindo um pouquinho. A Vitória também disse que tá nos predadores, mas acho que também tem um pouco de tudo. É isso aí, Vi. Eu também, viu? O Cleiton, explorador e predador. Tamo junto, Cleiton, isso mesmo. A Natane falou só um pouquinho de realizador com explorador, combina com vocês duas aí também, né? E é isso aí, gente. Na verdade, todo mundo tem um pouquinho, mas todo mundo tem seu alvo, igual a Sasha comentou, e tá tudo certo, né? Por isso que é muito importante a gente entender os perfis dos nossos colaboradores, justamente muito focado na personalização, como a gente falou, né? É aí que a gente consegue encaixar realmente todos os públicos e fazer tudo isso ter sentido. Então, gente, vamos lá. Vocês já utilizaram algum desses modelos de gamificação que a gente trouxe aqui, né? A Elaine, a Sasha, vocês já têm essa prática? Conta um pouquinho aqui para a gente também saber o que que vocês já estão utilizando hoje ou gostariam de utilizar para a gente continuar fazendo essas trocas aqui legais. E aí a gente vai também agora, acredito que um outro ponto muito importante que deve ser considerado nos treinamentos aqui também, né? Que a gente vai abordar nesse próximo tema, que são os formatos de conteúdo, e principalmente como que o acesso é oferecido aos colaboradores, né? Então, até então, a gente conhecer, entender é legal, mas e aí? Como que eu aplico? O que que de fato eu tenho que fazer? Quais são os conteúdos que eu vou gerar baseado aí nesses públicos? Então, a Elaine vai conseguir trazer e explorar mais um pouquinho. Bora lá, gente. Acho que isso é imprescindível, né? Hoje em dia não dá mais, Uhum. porque como a gente falou, a gente compete aí com redes sociais, com YouTube, com podcast, com Instagram, com TikTok, com tudo isso. Então não tem mais como a gente pegar um PDF lá de 200 páginas, mandar por e-mail do colaborador e dizer, leia. Né? A atenção realmente, o engajamento e a motivação não serão bacanas, né? Então acho que um outro elemento quando a gente fala de engajamento e motivação é sempre dividir esse conteúdo aí em pequenos módulos, em unidades que abordem conceitos específicos, tarefas individuais. Isso de fato vai tornar essa aprendizagem mais gerenciável aí para a pessoa, né? Vai permitir que esse colaborador ele possa absorver essas informações também de maneira mais eficiente. Quando a gente fala aí de um conteúdo breve e acessível, a gente lembra do microlearning, do nanolearning. A gente fez aí um webinar só sobre esse assunto, que foi super legal. Acho que está no nosso canal do YouTube, né? Quem não participou, quem não esteve, está gravado lá, procurem lá, porque é bem bacana. Mas aqui só em linhas gerais, né? Quando a gente fala aí de microlearning, nanolearning, é a gente explorar, então, essa aprendizagem em conteúdos breves, conteúdos específicos, que podem ser consumidos em minutos. Então, a gente vai permitir que esse colaborador ele aproveite esses pequenos intervalos de tempo, às vezes, para aprender algo novo, vai tornar esse processo de aprendizagem mais flexível, mais conveniente. A gente, como eu falei, né, vive nessa era de disputa da nossa atenção, da nossa concentração. O nosso tempo de concentração ele é pequeno, e eu sempre gosto de citar, né, que a nossa memória de trabalho, né, como a neurociência nos fala, ela é um copinho de café. Então não adianta a gente querer derramar a garrafa inteira de uma vez só, porque a gente vai desperdiçar esse líquido, a gente vai desperdiçar informação, conhecimento, conteúdo, recurso. Então a gente precisa servir esse cafezinho em pequenas doses. A pessoa toma uma xicrinha de café, depois você serve outra, e assim vai, para que você possa aproveitar melhor aí os seus recursos, né? E ser mais eficiente no seu processo de ensino-aprendizagem. Um outro aspecto é o foco na essencialidade. Então, se concentrar nos aspectos que são mais importantes, que são mais relevantes para o assunto em questão, né? Evitar aí sobrecarregar os colaboradores com informação que são desnecessárias ou detalhes excessivos, né? Mantendo esse conteúdo aí conciso e direto ao ponto. É interessante que a gente está trabalhando com adultos, né? Então, um adulto ele já tem uma bagagem, ele já tem conhecimento, né? Se a gente for falar aí, por exemplo, sei lá, da área de enfermagem, quantos anos essa pessoa aí, né, fez estágio, trabalhou, estudou para chegar lá e executar. Então, se às vezes ela está com algum problema ali, né, por exemplo, está com alto risco de acidente de trabalho, de furação lá dos itens, né, de agulhas, etc., não é porque ela não sabe da segurança que ela precisa ter, onde vai descartar as coisas, né? O conhecimento ela tem, mas é alguma coisa no comportamento ou até no local que está impedindo ela de executar da melhor forma o seu trabalho. Então, por isso que é importante, acho que é aquela etapa que eu falei lá do diagnóstico, né? Para a gente entender de fato o que está faltando e aí sim a gente focar na essencialidade. Formatos atraentes, né? Então, a gente utilizar aí uma variedade de formatos de conteúdo, vídeos, né? Vídeos curtos, infográficos, podcasts,
uma microaprendizagem ativa, interativa. Essa diversidade, né, no formato de aprendizado vai se tornar, de fato, mais interessante, mais envolvente e vai atender também as preferências individuais dos colaboradores e as múltiplas inteligências, né? Assim como a Sasha colocou ali os 4 perfis, a gente tem perfis de aprendizagem também. Então, ela tem aquele que é mais sinestésico, aquele que é mais visual, aquele que é mais auditivo, e a gente precisa oferecer esses treinamentos também em diferentes formatos de aprendizagem. Eu até brinquei aqui com o pessoal quando a gente estava preparando esse conteúdo, né? Que eu me lembrei daquela trend do Instagram, sabe? Dos papeizinhos? Que você coloca lá, você quer jantar fora ou quer jantar em casa, né? Às vezes o casal faz um com o outro lá e escolhe um. Imagina se a gente conseguisse fazer isso no nosso treinamento, né? A pessoa pode ir lá e pode escolher, esse conteúdo aqui eu quero ouvir como um podcast, esse conteúdo aqui eu quero assistir, esse conteúdo aqui eu quero ler. Se você pudesse oferecer, né, esse conteúdo em diferentes formatos, seria muito rico, né? E de fato traria essa personalização também no processo de aprendizagem. Uma outra questão, né, que hoje é imprescindível, é a acessibilidade em dispositivos móveis. Então, a gente precisa se certificar que esse conteúdo ele seja otimizado para visualização e o consumo, né, em smartphones, tablets, computadores. Isso vai permitir que o colaborador acesse o treinamento sempre que for conveniente para ele, né, e que durante uma pausa do trabalho, deslocamento para casa, ou até mesmo quando ele tiver alguma dúvida, né? Porque às vezes, dependendo do conteúdo, não tem como absorver tudo de uma vez só, gravar e nunca mais precisar consultar. Então, a gente precisa acessibilidade aí nos nossos treinamentos. E para ter acessibilidade, a gente precisa de um design responsivo, né? Então, garantir que esse design do nosso conteúdo, do nosso treinamento, ele se adapte aí a diferentes tamanhos de tela e sistemas operacionais. Então, o Next, por exemplo, né, que é o LMS da Skill, ele é responsivo. A pessoa pode acessar no celular, pode acessar no tablet, pode acessar no computador e ele vai ter a mesma experiência de aprendizagem, não vai, né, ter aí dificuldade. Facilidade, né, acesso e navegação, então tornar esse conteúdo aí facilmente acessível, navegado, com uma estrutura clara, uma estrutura intuitiva. Isso é algo que a gente gosta muito de fazer aqui na EAD Skill com os projetos, né, dos nossos clientes, que é essa navegação intuitiva. Então a gente faz aí, né, formato de Instagram, formato de YouTube, de Netflix, porque é um formato que já faz parte da rotina desse colaborador. Então, ele já tem essa intuição de saber como navega. Isso facilita muito, né, na hora de consumir o aprendizado, porque a gente sabe que o nosso cérebro é programado para economizar energia. Então, se eu preciso gastar uma energia para conseguir acessar o conteúdo, para saber como que navega, onde que aperta, como que vai para frente, eu já gasto uma energia ali, eu vou ficar com menos memória de trabalho, meu cafezinho já vai estar mais vazio ali para poder absorver o conteúdo. Então, a gente precisa pensar, como eu falei, né? Educacionalmente, tudo é muito estratégico, tudo precisa ser pensado. É uma própria engenharia aí de conhecimento que a gente precisa ter quando a gente faz um treinamento. E o feedback imediato, né, que a gente já falou na gamificação também, mas é importante aí ter esse feedback, né, do colaborador após a conclusão de cada módulo ou de uma trilha de aprendizagem, né, que possa destacar esse progresso dele, fornecendo orientações aí de melhoria, né? Às vezes no próprio treinamento tem, né, o feedback depois do treinamento, ou até nas trilhas de aprendizagem, ou é um trabalho que o próprio gestor, né, do liderado aí pode fazer também. Eu queria ouvir da Sasha, né? Você concorda, Sasha, que ter essa flexibilidade aí é importante para o engajamento e motivação nos treinamentos? Claro, é fundamental. E não só o formato que é entregue, né, do conteúdo ali. Então, ter essas pequenas doses, ter o acesso ali remoto, ali pelo celular. Hoje a gente vive com o celular para tudo, né? Então, qualquer coisinha a gente está aqui pesquisando. E ter esse formato atrativo também, né? Como também você trouxe. A gente tem uma enxurrada de informação o tempo todo na gente. E seja ela, é o som, é a visão. Então, a gente está sempre ali. Então, como manter esse engajamento, né? Então, além de ter esse conteúdo ali de uma forma muito mais atrativa, em pequenas doses, né? De um acesso fácil, rápido, também ter a praticidade de conseguir esse acesso a qualquer momento, né? Então, ter ali um acesso 24 horas, por exemplo, que a gente tem muito aqui na Lura, que eu sei que tem na NES também, que é ter esse acesso a qualquer momento, até para a praticidade do dia a dia. Eu trouxe até para vocês um exemplo aqui, um case que a gente tem na casa, mas antes de eu falar um pouquinho desse case, eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? Da gente ter esse acesso muito prático, ter esse acesso ali 24 horas para vocês. Eu trouxe, acho que uma imagem, se eu não me engano, do Dash, do nosso Dash, né? Acho que é do meu Dash mesmo, eu trouxe para vocês. Que aí ele mostra que além de ter esse acesso, então hoje eu consigo vir aqui a qualquer momento, clicar e
assistir um conteúdo, ler um conteúdo, fazer um exercício. Então, para o dia a dia isso é ótimo, para o trabalho também é ótimo. Então, a correria, hoje a gente tem muitas empresas aqui que chegam para a gente e falam assim, cara, a gente precisa treinar, a gente tem uma dor muito específica, ou dores, enfim, a gente tem essa necessidade, mas como a gente pode fazer isso? Porque a gente aqui é muito corrida, muito rápido. Então, vamos criar um calendáriozinho, vamos colocar ali uma horinha, vamos fazer revezamento. Isso acontece muito aqui, tipo, vamos revezar ali os colaboradores, fazer uma grade, e esse, tem 30 minutos todos os dias, uma hora, uma vez por semana. Então, essa primeira hora são esses colaboradores, esses são esse. Então, isso ajuda também a não atrapalhar o dia a dia ali do trabalho, às vezes não tem como parar. Isso acontece muito com a área de saúde, né? A gente tem um case muito legal aqui da DASA. Então, quando se fala de saúde, pessoal da área de saúde, não dá para parar ali 3 horas, 4 horas para estudar, sendo que a gente sabe também a importância do estudo, né? É fundamental. Mas também tem aquela, eu vou parar, e o meu paciente, né? O mundo não para, então ter esse acesso muito fácil. E aí tem essa questão das doses também, né? Então, eu trouxe esse exemplozinho aqui, as aulazinhas, 5 minutos, 9 minutinhos, então eu vou aqui e faço. O exemplo que eu trouxe no começo, que eu mesma faço do podcast, então, de manhã eu já coloco aqui. A gente tem um que é o hipster.tech. E aí eu coloco o podcast para ouvir de manhã enquanto eu ando. Então, já estudei um pouquinho, já aprendi um pouquinho enquanto eu tô fazendo uma caminhada. Eu vou cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar. Eu boto ali um vídeo. Então, tem essa praticidade, né? E aí, um exemplo que eu trouxe para vocês aqui, que a gente tem em casa de um grande case, é a Nubank. Né? Acredito que todo mundo aqui conhece a Nubank e viu aí, acompanhou o boom que ela teve ali de crescimento, né? Então, a gente teve um aumento muito grande de colaboradores. Então, imagina, se adaptar ao mercado, à concorrência, muito colaborador entrando. Então, eles vieram aí pedir a parceria com a gente justamente para ajudar. Então, ali a gente criou com eles mais de 30 cursos personalizados e a gente ia ali resolvendo a dor. Qual era a dor que eles tinham ali? Era conseguir treinar os colaboradores novos desde o onboard. Então, se a empresa vai crescendo, se a demanda vai crescendo, a gente vai ter que aumentar também a quantidade ali de colaboradores. Então, foi entrando novos colaboradores ali na área de tecnologia, e aí, como é que a gente faz? Porque eles têm que trabalhar, mas eles têm primeiro que aprender e entender um pouquinho ali como é que funciona internamente, a cultura da empresa. Então, a gente foi criando ali os cursos personalizados, e aí pega um pouquinho do que a gente falou lá no comecinho, de personalizar aquilo com a necessidade que eles tinham. Então, a gente criou ali para que eles fizessem os treinamentos desde o onboard até o desenvolvimento ali do treinamento depois do onboard, né? Então, quando eles estavam ali executando, estavam na prática, né? Era o pessoal de software, desenvolvedor de software, eles estavam ali também se aperfeiçoando e se aprofundando. E aí a gente conseguiu capacitar mais de 250 pessoas. Então, a ideia é essa, né? Não é atrapalhar, não é dificultar, é facilitar. É desenvolver mais ainda os colaboradores, é capacitá-los ainda mais, levando em consideração, claro, o dia a dia, a correria, o trabalho, enfim, essa conciliação ali com as demandas de trabalho. Boa, Sasha. Realmente possibilitar aí esse treinamento, essa liberdade de aprender, ele quiser realmente faz toda a diferença. Inclusive, também me identifiquei bastante com o que você falou. Eu vou fazer almoço, eu vou fazer janta, eu ponho coisa na TV para assistir, podcasts em vídeo, né? Ou vídeos também de treinamento para aprender alguma coisa. Eu acho que sempre que eu tô num momento assim, que não tenho, né? Tô fazendo uma atividade, ao mesmo tempo eu consigo ouvir, entender, eu sempre ponho uma coisinha ou outra para poder absorver enquanto, né? A gente consegue fazer aí essas atividades. E é muito importante, eu acho, realmente, essa liberdade de aprender. Mas é isso aí, gente. Então, aqui tem um pouquinho também, né, da galera interagindo com a gente. O que que tem aqui? Vamos ver. Mais ainda falando, né, sobre explorador, realizador. Legal, pessoal. Então, vocês, né, se vocês estão achando que é só isso que foi apresentado já tá o suficiente, já deve ter tido vários insights, mas eu vou informar para vocês que ainda não é tudo, né? E aí, quando o assunto é engajar, tem outros pontos além desses que precisam ser considerados, principalmente nessa hora de aprendizado. Não é mesmo, Elaine? Você vai contar mais um pouquinho para a gente sobre esses assuntos do engajar, métodos sociais, colaborativos? Conta um pouquinho. Vamos lá, gente, falar sobre métodos sociais e colaborativos de aprendizado. Parece um negócio assim, super formal, como é que eu faço isso, né? Mas o que a gente tem, né, nesse sentido? A gente precisa promover espaço aí de discussão e compartilhamento de conhecimento entre os nossos colaboradores, né?
Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou precisar fazer um treinamento, estruturar e botar uma plataforma de LMS ou fazer gamificação. Mas às vezes o que a gente precisa é oportunizar que os nossos colaboradores troquem conhecimentos. E aí eu trouxe um exemplo que nem é de um cliente, é nosso, interno da AD Skill. Na nossa equipe educacional, a gente tem aí vários designers, né, educacionais, e cada um acaba trabalhando num projeto, e a gente acaba não se envolvendo um no projeto do outro, né? Cada um está lá no seu projeto, focado. E o que acontece? Cada designer educacional, né, tem a sua criatividade, a sua forma de trabalhar. E o que a gente pensou, então, né? Da gente fazer, a gente tem reuniões semanais da equipe toda sexta-feira, e a gente pensou em começar com uma agenda de boas práticas, para que as pessoas pudessem comentar um pouquinho os projetos que estão desenvolvendo, quais são as dificuldades, ou como superou as dificuldades encontradas naquele projeto, alguma ideia diferente que teve, como que você até se organiza para montar ali, né, um storyboard, enfim. A gente tem aí, desde o ano passado, a gente começou com essa. Acho que foi ano passado, ano retrasado, já me perdi no tempo aqui, já ficando mais velha de casa, a gente já se perde nas datas, né? Mas a gente implementou essa ideia, né, de compartilhar boas práticas na nossa equipe. Eu acho que tem alguns da nossa equipe que estão nos assistindo aí webinar, mandem aí no chat o que vocês acham dessa boa prática. E foi muito bacana, assim, a gente viu, tipo, muita gente compartilhando ideias do que fez, aí outra pessoa implementou essa ideia, às vezes melhorou, né, promoveu essa ideia de uma forma diferente também. Então, a gente começou a aprender um com os outros. Então, a gente não depende mais só de um treinamento, ou quando a empresa vai dar um treinamento para a gente, de uma nova ferramenta para a gente utilizar. A gente começa a aprender um com os outros. Então, tem alguém que utiliza lá uma IA para gerar uma imagem e compartilha com a gente. Outro achou um site lá que consegue fazer a transcrição de um vídeo que a gente vai precisar, sabe? Então a gente vai compartilhando, a gente vai aprendendo com os outros, a gente vai melhorando o nosso próprio processo aí de criatividade, né? E aí, dentro dessa compartilhamento de boas práticas, o que a gente tem também, né? A questão, na nossa área de educação faz muito sentido, as ideias, porque às vezes a gente tem uma ideia, a gente às vezes compartilha com o nosso chefe imediato, né? Fala, eu tive uma ideia, vamos fazer isso e aquilo. Só que às vezes na correria do dia a dia, com um monte de coisa aí para dar conta, aquela ideia fica morta ali, tipo, comentou, esqueceu, ficou por isso mesmo. Então a gente teve uma ideia de fazer uma plataforma de ideações. Acho que até quero mostrar rapidinho para vocês. Não sei se eu posso compartilhar a tela aqui rapidinho. Deixa eu colocar aqui, só para vocês visualizarem o que eu estou falando, né? Plataforma gratuita, tá, gente? Que é da Microsoft, qualquer um pode acessar. A gente fez, personalizou para a gente, mas a gente fez uma campanha aí, né, de ideações. A gente fica o ano inteiro com essa campanha, que é ideias criativas fora da caixa, né, para projetos educacionais, para os nossos processos internos dos educacionais. Então, a gente tem aqui ideias mais curtidas, ideias mais comentadas, as minhas ideias, as últimas ideias que foram colocadas aqui. E é legal porque a equipe inteira participa, né? Então você pode colocar a sua ideia ali, a sua ideia comentada. Já teve ideias que a gente começou meio embrionário, outras pessoas compraram aquela ideia, acharam legal e aí nos ajudaram a desenvolver e implementar. Então é bem legal. Então, assim, são estratégias de aprendizagem que não dependem necessariamente de um treinamento estruturado. Você pode contar de fato com, né, a comunidade ali da sua própria empresa, né? E na Alura, Acha, você tem aí alguma iniciativa nesse sentido, de troca? Como que é aí? Claro, a gente vai criando também, que nem a gente vai criando várias ideias. Então, a gente tem as dailies, a gente tem os momentos de estudo. Eu trouxe até um exemplo para vocês, a gente tem agora o Alura Academy, né? Então, a gente tem uns encontros ali uma vez por semana, e aí a gente começa justamente a ter essa troca. E aí o legal também, quando a gente fala de ter essa troca de conhecimento, é a gente colocar isso em prática, que aí vem o que a gente sempre falou aqui da Andragogena. Então, ter projetos ali juntos, criamos ideias, vamos colocar isso no papel? Vamos colocar ali em algum lugar, um Trello, enfim, vamos ter um lugar para que a gente coloque as nossas ideias, vamos criar um projeto juntos e utilizar. Então, por exemplo, no próprio Academy, que a gente tem uma vez por semana, esses encontros, no final de cada encontro, tem ali uma dinâmica da equipe, que a gente tem ali um projeto para fazer. Né? Eu trouxe um exemplo para vocês aqui, por exemplo, essa primeira imagem aqui do pessoal, é um projeto interno nosso, né, do nosso time de BizDevs, e eles criaram ali a própria plataforma. Né? Então, tem o nome deles ali, o cargo, e aí a link para o LinkedIn, então a pessoa consegue ir lá e ver um histórico como se fosse um currículo.
né? Mas muito mais visual, os projetos. Então, isso se torna muito mais atrativo. E aí a gente vai fazendo essa troca. Cara, olha que legal, olha isso aqui que eu posso fazer. Então, a gente cria muitos projetos juntos. A gente está agora com um case que a gente tem que criar junto com um parceiro. E aí, até por conta disso também, eu trouxe um exemplo do Boticário, aqui um dos nossos parceiros, que é o projeto Desenvolve. E que aconteceu exatamente isso, né? Eles queriam desenvolver ali, o projeto eles oferecem de forma gratuita, né? Então tem ali uma seleção que as mulheres passam ali para poder entrar. É muito uma transição de carreira para que elas fiquem aptas para entrar no mercado de trabalho na área de tecnologia. Então vai ter uma oportunidade a mais, né? A formação e a inclusão aí de talentos na área tech. Só que aí vem justamente aquilo. Estamos trabalhando junto, estamos tendo troca de conhecimento, são pessoas que vieram de outras áreas, que têm outras experiências. Vamos colocar isso em prática, vamos montar projeto juntos. Então, nesse programa do Desenvolve, por exemplo, eles têm 6 meses de aula online ali, então tem esse momento de interação de todo mundo, de qualquer lugar do Brasil. Só que tem a criação de um portfólio pessoal, tem a criação de projetos práticos em equipe. Então, isso é muito legal para desenvolver, para a gente utilizar as habilidades, tudo que a gente já falou aqui, né? Utilizar as habilidades um do outro, os perfis de jogadores. Então, é entender um pouquinho mais sobre eles. E a gente consegue, e a gente tem essas oportunidades, gente, no nosso dia a dia. Não necessariamente eu preciso criar um programa, um projeto como Desenvolve do Boticário, eu preciso criar uma Alura Academy, com aquela aula que é gravada, que tem aqueles exercícios, tem que montar o slide. Não, às vezes a gente tem essas oportunidades no dia a dia, né? Que foi o que ela trouxe aí perfeitamente. Que a gente tem aqui, isso é muito comum na área comercial, que é a daily, né? Acontece ali, a gente tem aqui, eu tenho uma daily. É 15 minutos por dia, todo dia ali, toda a equipe. Não é para falar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, é para eu trazer esses insights. Hoje eu tive uma reunião. Ah, eu queria compartilhar com vocês que hoje eu tive uma reunião com empresa X e eles estão com um projeto muito legal que eu acho que a gente pode ajudar. E aí, por exemplo, isso acontece muito aqui, porque como eu sou de parcerias, acontece muito ele alguém da área comercial chegar e dizer assim: ah, a gente está tentando fazer um projeto com tal empresa. Cara, essa empresa é nossa parceira. E existem possibilidades. Vamos conversar junto, vamos entender. A gente está com esse projeto X aqui. Se a gente juntar todo mundo e criar algo legal aqui. Então, tem essas possibilidades, né? É justamente isso, a gente poder entender e aprender com o outro. É somar essa força com a equipe. E até falando também um pouquinho mais sobre isso, sobre criar projetos colaborativos, sobre a gente trabalhar mais em equipe, eu queria ouvir um pouquinho também da Elaine aí, muito a gente focar na aprendizagem integrada ao trabalho. Eu acho que tem uma expertise aí boa para falar para a gente. Bora lá. Hoje é muito presente nessa discussão aí sobre aprendizagem no fluxo do trabalho, né? Como a gente falou ali, um dos pilares, né, de como o adulto aprende, né, conforme a andragogia, é de fato você ter ali a aprendizagem prática, né? O adulto ele vai aprender, ele vai se interessar, ele vai estar motivado se ele realmente vê a aplicação prática. E quando a gente vê a aplicação prática? No dia a dia de trabalho, né? Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai atrás. Então, eu acho que até no outro webinar eu já citei, né? A vez que eu estava em São Paulo, que o chuveiro da minha irmã queimou, e aí eu fui buscar a aprendizagem de como eu trocava a resistência lá, né? Enfim, eu já contei essa história aqui, mas é quando você precisa de algo que você vai buscar. Então, a gente precisa criar, né, de novo, essa questão do que o colaborador precisa, né, com a aplicabilidade no dia a dia dele. E aí é interessante, né? Acho que até alguém mandou ali no chat antes como que usa os documentos da empresa, tal, nessa questão do diagnóstico, né? Só queria aproveitar para falar, porque acho que tem a ver com esse tema também. Às vezes, por exemplo, no OKR, né, nos objetivos organizacionais aí da sua empresa, vamos pensar aqui na área de vendas. Você tem ali como objetivo aumentar de X para Y o número de vendas, né, ou de conversões aí dos seus clientes. Como que você faz isso? Vai ter que pensar em estratégias, né? Se você não está convertendo, você precisa fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Você pode investir no compartilhamento, como a gente falou ali, com seus próprios colaboradores, pegar lá o vendedor que vende mais para ele contar como que ele faz, como é que ele trata os clientes, o que ele está fazendo de diferente para os outros colaboradores que estão com um nível de vendas aí menor aprender com ele. Você pode criar uma trilha de aprendizagem de técnicas de vendas, de funil de vendas. Enfim, você vai precisar ver o que está faltando aí de conhecimento para ele, para você conseguir nutrir esse colaborador aí no dia a dia dele. E aí a aprendizagem integrada no trabalho, ela vem ao encontro disso, porque é exatamente quando a gente precisa da informação, a gente ter onde buscar, né? E aí,
é interessante, também um exemplo interno nosso aqui da EAD Skill, lembra que eu falei para vocês ali do Ideações, né? Que a gente fez ali boas práticas e ideações. E dentro dessa plataforma de ideações, uma das nossas colaboradoras teve uma ideia de fazer um FAQ do nosso setor de educacional. Por quê? Porque são muitas informações, né? A gente trabalha com muitas peças educacionais diferentes, tem modelos de e-mail para reunião de kickoff, para enviar um projeto, para validação de projeto, muitas ferramentas que a gente utiliza, e às vezes no dia a dia de trabalho fica difícil, assim, de cada vez que precisar de alguma coisa, ter que achar onde que tá, ou, essa peça educacional eu nunca fiz, eu preciso lá perguntar pro meu chefe, mas naquele momento ele está em reunião, daí eu fico travada até ele conseguir me responder. Então, essa questão da autonomia para o adulto, né, pro profissional, é algo muito importante também. E aí teve essa ideia da gente fazer um FAQ reunindo aí como se fossem perguntas e respostas aí, e aí você consegue buscar por palavra-chave, você consegue olhar ali os nossos principais links, principais acessos. Eu vou mostrar para vocês também, a gente também pesquisou aí plataformas, onde que a gente conseguiria fazer isso, e a gente usou o OneDrive da Microsoft, que também é gratuito, gente. Então, assim, não é só questão tipo, eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho recurso, que eu não consigo investir. Às vezes as soluções podem ser, entre aspas, mais caseiras também, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, só para vocês olharem a carinha também do que eu estou falando. Então, a gente fez o FAQ. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim? A gente fez o FAQ da EAD Skill. Qualquer um pode colaborar. Então, aqui, né, tem até, tipo, a orientação de como que você colabora. E depois, claro, a gente faz a revisão para não ficar nenhuma informação, às vezes, errada aqui no nosso FAQ, né? Então, a gente faz sempre uma revisão para ver se está tudo certo. Então, aqui dentro do FAQ, qualquer um pode colaborar com um novo tópico. A gente tem aqui principais acessos, né? Então, preciso de abertura de chamada, meu computador deu problema, contatos da EAD Skill, preciso falar com alguém, curso de prateleira, e-mail, enfim, tudo que a gente precisa está aqui, todos os links para a gente clicar. A gente tem ferramentas úteis que eu falei, né? Que a gente compartilha lá as boas práticas, depois a gente coloca aqui. Então, eu preciso de um site para contar palavras, eu preciso de banco de ícones para usar lá no meu storyboard. Tudo aqui tem, né? Todo mundo vai colaborando aqui, a gente tem uma lista grande aqui de ferramentas úteis. Quando você precisa no dia a dia, você vem aqui e consulta. Tem essa autonomia, né? E aqui a gente tem ali o FAQ, né? Que é as perguntas e respostas. Como redigir um e-mail padrão? Como conduzir uma reunião de kickoff? Como é o fluxo de tal coisa? São coisas que a gente trabalha no onboard do colaborador? Sim. Mas ele vai conseguir decorar tudo isso aqui? Não. Porque às vezes ele não vai utilizar. Às vezes, sei lá, ele nunca vai fazer um infográfico. Ele está fazendo só outro tipo de tela. Aí o dia que ele vai precisar fazer infográfico, ele não sabe. Porque estava lá na informação do onboarding dele, até então ele não teve contato, e o dia que ele precisou ter contato, ele vai precisar do chefe falar de novo, ou reler o material de onboarding para achar onde é que está essa informação. Então, quando a gente fala da aprendizagem no fluxo de trabalho, é a gente disponibilizar, de fato, a informação na hora que ela é necessária e de forma rápida. Então, aqui no OneDrive da Microsoft, você consegue até digitar por palavra. Se eu digitar infográfico, todas as informações que envolvem infográfico vai aparecer ali. Se eu digitar, sei lá, storyboard, vai aparecer ali. Template de storyboard, como fazer um storyboard, como revisar um storyboard, tudo que tem no storyboard vai aparecer ali. Então, foi uma ideia que surgiu, né, ali do grupo de ideações, e a gente foi aí melhorando, e a gente tem hoje esse canal, que né, uma ferramenta de aprendizagem no nosso fluxo de trabalho. E a gente já fez também algumas experiências também com alguns clientes nossos, né? Que acho que está na próxima tela aí para compartilhar com vocês. Então, a gente já fez, eu também compartilhei num outro webinar, um totem dentro da linha de produção. Então, imagina que a linha de produção aí de uma empresa, né? Ela pode dar vários problemas, né? E imagina você fazer um treinamento para o colaborador, explicando para ele todos os tipos de falhas, todos os tipos de erro que pode gerar aí no produto final e todas as formas de solução. Ele não vai conseguir decorar. Ele precisa dessa informação pontual na hora que acontece a situação. Então, um totem de aprendizagem, às vezes, de dentro da fábrica, vai ajudar. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho um fone de ouvido, né? E aí, na fábrica lá, veio amassado, ou ele veio com um risco, ou ele veio, sei lá, com alguma falha. Ele vai lá na tela, ele vai olhar pela imagem, a mesma coisa que aconteceu ali na peça, ele vai conseguir buscar visualmente, e ele consegue ver, eu quero saber a solução, eu quero saber o que causou, eu quero saber como que eu faço. E ele vai conseguir consumir e ele resolve o problema dele.
Então, ele não vai precisar consumir todo o conteúdo de todos os tipos de falha. Ele vai precisar consultar aquilo que ele precisa para aquele momento. E claro que com o tempo ele vai aprendendo, né? Se sempre der um risco aqui na minha caixinha, e eu já sei como resolve, não vou precisar ir lá consultar de novo, porque agora eu já aprendi, já está lá no fluxo de trabalho. Um outro exemplo, né, que a gente tem agora, quem é cliente Next aí já usufrui dessa possibilidade, né? É o Next Tutor, usando aí inteligência artificial. O Next Tutor, ele aprende com os seus treinamentos, que está lá na plataforma, e aí é a mesma coisa de um FAQ e AD Skill que a gente tem aqui meio caseiro, né? Mas agora com inteligência artificial, que é o quê? Quando ele precisa de alguma informação, vamos pensar aí, sei lá, um treinamento de compliance. E aí eu estou aqui recebendo um presente, recebi um fone de ouvido de um cliente aqui da AD Skill. Mentira, tá, gente? Só um exemplo. Mas quem quiser me mandar fone, pode mandar. Tô brincando. Mas imagina que eu ganhei aí Pode um mandar para presente, mim né? também, Vou viu? Pode mandar. mandar. E aí eu não sei se eu posso receber ou não. Eu não me lembro até quanto, né? Quanto ali o valor que pode receber de presentes, né? De clientes. Aí eu vou lá no Next Tutor e falo, Next Tutor, qual é o valor mesmo para receber de presente, conforme a lei lá de compliance, né? O código de compliance, ele vai me dar a resposta. Então, eu não preciso ir lá no treinamento, saber qual que era o módulo que falava sobre isso para eu consultar, ou perguntar para o RH, ou perguntar para o meu chefe. Isso é questão de autonomia, gente. Quando a gente fala de autonomia, é um dos pilares da aprendizagem do adulto. Ele se sente muito mais motivado, muito mais engajado quando ele consegue ter autonomia para ele mesmo buscar e ele mesmo resolver aí as situações. E uma outra coisa que a gente faz muito aqui na EAD Skill nos nossos treinamentos é guia de bolso. Então, aqui a gente até tem o exemplo ali do Centra, né, que eu já tinha comentado lá na gamificação, mas o colaborador, ele conheceu todo o carro ali, a parte de tecnologia, de robustez, de tudo que ele precisava saber, de concorrência, etc. Mas no dia a dia, ele não vende só Centra, ele vende muitos outros carros. E às vezes o cliente vai lá e fala, olha, estou em dúvida se eu compro aqui ou se eu compro com o concorrente, e eu não sei qual que seria o diferencial. Ele já tem um guia de bolso ali com tabela comparativa, com as principais informações, ele consegue rapidamente, de novo, aprendizagem no fluxo de trabalho, ele consegue rever o que ele precisa e conseguir ali, né, fazer a venda, a conversão aí da melhor forma possível. Então, esse guia de bolsa é bem legal, porque ele dá uma resumida, né? É um microlearning, né? Que está ali na palma da mão para ele conseguir a informação no momento que ele precisa. E eu queria entender da Sasha aí, como que você vê, Sasha, essa questão da aprendizagem no fluxo de trabalho também. Claro. Cara, é fundamental a gente falar sobre isso e trazer isso para falar quando a gente fala de engajamento de colaborador. Então, é importante a gente entender, né? Falou muito bem aí, quando a gente fala sobre isso estar integrado ao trabalho, e aí eu vou pegar um gancho de uma fala que tu trouxe, que foi o adulto, ele gosta desse protagonismo, dele conseguir ir lá. E aí é isso que eu trago para vocês, né? A importância também, tipo, vamos pegar aqui um resumão aqui desde o começo. A gente entendeu a dor, pegou, criou o diagnóstico, fez o diagnóstico ali, desenvolveu a aprendizagem, o conteúdo para o colaborador de uma forma prática, trouxe ali vários exemplos de como fazer isso, usar a gamificação e tudo. Ok, o cenário está perfeito. Porém, tem um outro ponto também. A facilidade e a praticidade desse colaborador ir lá ter acesso a esse conteúdo de outras formas. Então, quando a gente fala, por exemplo, da LMS Next, eu vou lá, pego aqui. Pego meu celular, tenho aqui acesso ao conteúdo no computador, a mesma coisa acontece com a Lura também. Inclusive, elas são integradas justamente pensando nessa aprendizagem, nessa facilidade. Então, toda a informação que vem ali, a pessoa está ali na Next, mas eu quero, como colaborador, eu quero ter acesso a outros conteúdos, então ele consegue entrar ali na Lura direto pela Next, vice-versa. Acontece também com gestores, então, tá, eu quero entender o engajamento, eu quero entender como é que está a motivação, eu quero entender quais os cursos que foram feitos. Pela Next eu consigo puxar as informações também da Lura. Então, tem essa praticidade, beleza. Mas quando a gente fala de aprendizagem, a gente aprende a qualquer momento, né? Tem muita questão do método 70-20-10, né? Então, 70% do que a gente aprende é no trabalho, é no dia a dia, 20% é no network que a gente faz, é observando o trabalho ali, e só 10% a gente aprende com educação, em cursos, em treinamentos, em leituras. Então, justamente para melhorar mais ainda o aprendizado dos colaboradores, é preciso que eles tenham acesso fácil a conteúdos, né? Não só dos treinamentos mais informativos, o exemplo de uma FAQ, enfim. Então, é ter algo prático ali. Então, ter um site, ou ter uma pasta, ter um drive, onde o colaborador consegue ir lá e clicar. A gente sabe que imprevistos acontecem. Vamos supor que eu
queira muito participar aqui desse webinar, mas aconteceu um imprevisto, eu adoeci, eu estou em viagem, eu estou de férias, eu estou de licença, enfim, eu consigo depois ir lá e assistir o conteúdo que foi gravado. Então, o que acontece, o que não deveria acontecer, mas acontece muito, infelizmente, tem a questão também da vergonha, né? Tipo, eu não sei fazer isso. E agora? Para quem eu peço ajuda? Principalmente para quem é colaborador novo. Então, a pessoa poder ir lá e clicar num Drive, numa FAQ, e tirar uma dúvida sobre um conteúdo ou sobre alguma coisa da operação, isso é fundamental, né? E ter isso refletido também na sua rotina. Eu não quero só aprender, eu quero entender por que que eu estou aprendendo aquele conteúdo, né? Por que que eu preciso saber aquilo? E aí a gente pode usar recursos que já tem no nosso dia a dia para ajudar. Então, ter essa parte do feedback, do suporte, seja da empresa, seja do RH, seja da liderança, é muito importante. E os recursos que a gente tem no dia a dia, que são, por exemplo, os one-on-one. Então, eu estou aqui conversando com o meu líder ou com o meu liderado, eu posso ir lá e pedir um feedback, utilizar. Ah, você viu o treinamento que a gente estava dando sobre educação corporativa? Viu que legal? Viu aqueles exemplos? Tu pensou em algum caso que a gente teve aqui? O que que tu acha que tu pode utilizar no dia a dia com aquela negociação ou naquela área, com aquela demanda? Então, fazer com que o colaborador ele se motive. Cara, realmente. Agora, para pensar, eu fiz aquele curso de comunicação assertiva e me trouxe insights muito legais que eu poderia usar. Lembra daquele cliente que a gente está tendo dificuldade? Cara, eu vi aqui uma forma melhor de falar com ele, de entender o perfil dele. Então, eu refleti ali o que eu estudei. Então, o líder, ele foi lá e motivou, né? Existe também hoje no mercado, diversas plataformas de feedback. A gente usa algumas aqui, por exemplo, que você pode ir lá, não só para dar o feedback sobre um treinamento, sobre a participação de colaborador, mas, por exemplo, ir lá para celebrar. Ah, fulano celebrou com não sei quem o final de mais um curso, uma certificação, né, reconhecimento. Então, existem várias formas para isso. E aí eu trouxe para vocês um exemplo, que é um case, que é uma empresa que ela é nossa cliente, nossa parceira, que é o Grupo Mateus. Pode passar, por favor? Eles são a terceira maior rede varejista do país, né? Eles são do Maranhão. Falo com muito orgulho, porque eu também sou do Maranhão, né? De São Luís do Maranhão. E aí eles tinham eles têm aí mais de 50 mil colaboradores e eles criaram uma universidade, que é a Unimateus. Então, eles já têm uma cultura, ou seja, eles geraram uma cultura dentro da empresa da importância do treinamento, né? Da importância ali da educação corporativa. E aí eles receberam um pedido dos próprios colaboradores da área de tecnologia. Hoje eles têm uma área específica de tecnologia, que é a Pulse, e eles receberam dos próprios colaboradores um pedido para eles terem uma trilha e para eles terem uma formação na universidade focada ali na área de tecnologia que eles queriam a Alura. E aí o RH foi, pesquisou, bateu papo com a gente, tudo, e a gente fechou essa parceria com eles. E aí um dos pontos que a gente tem de grande atenção aí para ter virado um grande case é a importância do apoio da liderança. A liderança deu espaço para os colaboradores irem lá e pedir o que eles queriam aprender, o que, que eles por onde eles queriam aprender, qual o formato do aprendizado deles. A Daiane, que é a analista de RH de lá, que é essa que está na fotinho aqui, ela trouxe para a gente que todo mês eles têm reunião com os líderes, justamente para ver os resultados, para fazer essa análise dos dados, né? Tem ali a reunião de governança. Os líderes têm as reuniões mensais também com os colaboradores, tanto em grupo quanto individual, justamente para colher feedback, para colher resultados. Então, ter essa participação muito grande ali da liderança, do apoio da empresa no desenvolvimento do colaborador, isso reflete muito. E aí, o legal do Mateus é porque eles têm esse resultado, digamos assim, dentro de casa. Porque uma coisa que motiva também muito o colaborador é tipo, isso vai me trazer um resultado. Isso vai me trazer um resultado pessoal, isso vai me trazer um resultado profissional. E dentro do Mateus, a gente tem vários exemplos de crescimento através da educação. Então, por exemplo, a Simone, hoje, ela é diretora de operações do Grupo Mateus. Mas ela começou lá como atendente de peixaria. Então, ela foi crescendo ali até ter um cargo de liderança, e isso refletiu ali nos colaboradores. Hoje, o próprio VP, né, o próprio vice-presidente do Grupo Mateus, ele também começou ali como atendente, ali, peixaria, açougue. A gente tem a Railma também, líder da área de RH, que ela começou como caixa de supermercado. Então, isso gera muito também esse engajamento colaborador. Tipo, a empresa está me dando a oportunidade de crescer. Eu estou aprendendo por mim, porque antes de qualquer coisa, o colaborador ele tem que ter a ideia de que eu estou me desenvolvendo por mim,
porque isso é bom para mim e que eu também, isso é bom também para a empresa e a minha oportunidade dentro da empresa. Então, eu ter esse reflexo, esses exemplos dentro de casa, ajuda muito também. Então, sempre que vocês tiverem alguma oportunidade, houve aí uma promoção, tragam isso, levem isso para os colaboradores, é legal para motivar eles a quererem mais, participar mais, isso é extremamente motivador. Gente, falei para vocês, tinham vários outros pontos importantes aqui sobre engajamento, né? E essas meninas, vocês já perceberam que são craque nisso, sabem das coisas. E além de tudo isso que já foi falado aqui, a gente não pode esquecer também das novas tecnologias que a gente tem no mercado, realidade aumentada, virtual, inteligência artificial, que a gente já falou um pouquinho, né? Mas conta aí para nós, Elaine. Gente, como a gente tem falado aqui, né, a gente precisa de fato olhar para o cenário, né, para o contexto que a gente vive e trazer isso aí para os nossos treinamentos, né? Então, hoje é uma tendência, né, o uso de realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial. Então, esse ano foi o boom, né, veio com tudo e a gente precisa de fato olhar para isso. Essas tecnologias, elas são muito importantes para a gente criar, então, experiências de aprendizagem imersivas que possam simular aí cenários reais, né, cenários complexos, até perigosos, e aí sem riscos reais, né? Então, principalmente na área de saúde e segurança do trabalho, essa área de realidade aumentada, ela vem crescendo muito, principalmente por essa questão dos riscos, né? Então, você imagina que, por exemplo, a gente tem clientes de plataforma petrolífera, né, que os colaboradores, eles ficam embarcados durante 3 meses, e eles têm aí trabalhos em áreas, né, que são extremamente perigosos, né, com espaços confinados, por exemplo. Então, se ele treina isso já lá na prática e acontece, né, alguma coisa, ele não sabe como agir numa situação de emergência, isso é um risco de morte, né? Então, você utilizar a realidade aumentada para treinar esse colaborador num ambiente que é seguro, que ele vai simular a mesma emoção, porque o nosso cérebro, essa é uma coisa interessante da neurociência, né? Quando você está com óculos de realidade virtual, não sei vocês se já simularam aí ou não, né? Se vocês já tiveram essa experiência, mas o nosso cérebro não consegue compreender que é virtual. A emoção que você sente é real. Eu tive a oportunidade de já testar, né, esse óculos, e, gente, assim, você sabe que você está no chão, e aí tem até um negócio, não sei se já, até em feiras tem, né? Você precisa ir lá você sobe o elevador e você vai lá numa madeirinha, assim, lá na ponta dela, e aí no final a pessoa pegar um pedaço de bolo, e aí no final você pode se jogar, se você quiser, do prédio para encerrar o game. Gente, eu não consegui. Eu sabia que eu estava no chão, sabia que eu não ia me jogar, mas o sentimento era real, assim, era um negócio que não dá para explicar. Então, essa simulação, ela é muito real. Então, você imagina que lá vai ter a situação de emergência, por exemplo, e se você não conseguir ter calma ou resolver aquela situação, você realmente sente, assim, que você vai morrer, por exemplo, né? Que realmente... Então, assim, é muito legal para você utilizar essas novas tecnologias, né, em treinamento, justamente para isso, para você conseguir perceber se esse colaborador ele tem perfil, né, para às vezes alguma situação perigosa ali, algum trabalho específico que você precisa resolver, e ele consegue simular várias situações aí que possam acontecer e como ele sai delas para você ter ainda mais segurança, né, e saúde aí no trabalho. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês de uma simulação numa planta de construção mesmo, nessa área de saúde e segurança, como eu estou falando. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Deixa eu ver aqui o som. Tá aparecendo aí na minha tela? Então, aqui é um cenário, né, como eu falei, ilustrativo aí de construção. Tem toda a parte, né, do colaborador entender qual vai ser o papel dele, quanto tempo ele tem para resolver as situações. E ele vai navegar aqui pelo cenário com óculos, né? Então, é como se ele estivesse realmente nesse cenário e ele vai precisar olhar para os riscos, né? Então, aqui, por exemplo, tem um vazamento de óleo, então ele vai clicar ali, vai entender, vai tomar uma decisão de como que ele resolve isso. Depois tem lá cabos elétricos dando faísca, ele vai precisar resolver. Então, risco de contaminação identificado. Então, ele vai navegar nesse cenário que é virtual e vai encontrar aí desafios e vai tomar decisões. E essas decisões, como é um cenário virtual, se acontecer qualquer coisa mais grave, ele está num ambiente seguro para errar. Mas na realidade, né, principalmente quem trabalha aí
na área de risco, às vezes com eletricidade, outras áreas, não tem chance para erro, né? Um erro pode ser fatal. Então, isso é bem legal para a gente poder trabalhar. Uma outra questão, né, que a gente já fez também, não só com essa questão de risco, né, mas é a questão de custo, como a gente falou, né, de otimizar os recursos. Eu trouxe um outro exemplo para vocês, de uma outra tecnologia emergente aí, que não tem como não falar dela, né, que é a questão do metaverso. Então, ele veio bastante aí, desde o ano passado, a gente já tem discutido sobre isso, e a gente aqui da ED Skill já tivemos a oportunidade de fazer um treinamento no ambiente do metaverso. Síncrono, tá, gente? Todas as pessoas ali, como se fosse um evento, era um evento de lançamento, né, do carro mais esperado aí da Ford, que era a nova geração da Ranger, e a gente fez aí todos os vendedores do Brasil. Imagina a logística disso presencial, o custo disso se fosse presencial, né? Trazer todos os vendedores, alugar um espaço. A gente fez esse espaço todo customizado para o lançamento desse carro. Tinha ali auditório, os especialistas falavam, as pessoas podiam interagir umas com as outras, você conseguia ver quem estava ali, encontrar aí colegas, né, vendedores de outros lugares, você se aproximava da pessoa, você podia falar com áudio com ela, ou você podia mandar no chat, e aí tinha vários ambientes, as pessoas andavam pelos ambientes, exploravam, tinha até tour, né, do carro, você podia ver o carro ali 360 graus, externo, interno. Então foi bem legal. E aí, de novo, é um item de engajamento e motivação, né? Porque é um treinamento diferente, assim, quando a gente não faz sempre a mesma coisa, é sempre um PDF para ler, é sempre um slide de PowerPoint. Quando a gente inova, a gente traz aí ferramentas que estão sendo faladas, todo mundo fala de metaverso, e agora eu vou dar a oportunidade para os meus colaboradores experimentar essa tecnologia que muitos não tiveram ainda. Então, isso também é um fator aí de motivação, de engajamento, e a gente queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. E aí a gente falou também, né, da questão da inteligência artificial, e aí eu vou deixar a Sasha contar um pouquinho para a gente como que ela vê, né, essa tecnologia emergente aí nos treinamentos também. Perfeito. A inteligência artificial também é outro meio aí da gente otimizar, engajar e também facilitar ali no dia a dia, né? A gente aqui é super defensor da inteligência artificial. A gente criou, inclusive, uma escola focada só em inteligência artificial. Então, a gente tem diversos cursos na área. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pode utilizar para N coisas. Pensa assim, isso aí deve ser para a área de tecnologia. Não. Então, na própria Alura tem cursos, como utilizar a IA para otimizar na contabilidade, no seu financeiro, como utilizar para auxiliar no seu comercial. Então, temos ali o clássico, ali o chat GPT. Deixa ele me auxiliar aqui na criação de um e-mail. Eu vou criar um e-mail, mas eu vou pedir para ele me ajudar. Então, eu vou ali e crio um prompt, né? O que a gente fala que é o prompt, é o comando que você faz ali, né? Então, se comporte como um vendedor e transforme esse e-mail em algo mais atrativo, traga um gatilho, no final traga uma chamada de ação, use um gatilho mental. Então, ele está ali para auxiliar, né? Para dar esse suporte. E claro que a gente não deixaria também de utilizar a inteligência artificial aqui também para ajudar no nosso dia a dia. A gente tem aqui com a gente a Luri, né? A Luri é a nossa inteligência artificial e ela ajuda ali os alunos justamente a criar trilhas de estudos. Esse print que eu trouxe para vocês foi uma conversa minha com a Luri, e aí eu falei, Luri, eu queria estudar um pouquinho mais sobre soft skill, me traz uma trilha de estudos, um plano de aula. E ela foi lá e puxou da nossa base, trouxe para mim uma trilha, que é essa aqui do lado, e é para que ela puxa tudo. Então, ela conseguiu otimizar para mim não só os cursos, mas também o que a gente tinha ali de outros materiais, de outros recursos. Vou pegar um artigo, vou pegar um podcast, vou pegar uma imersão que a gente teve, e tá salvo ali o vídeo, que é justamente o que a gente está trazendo sempre aqui para vocês, de ter recursos e formas diferentes de aprendizado. Então, tem um vídeo, eu posso ouvir, eu posso ler ali o conteúdo. E aí, a Luri foi lá e fez isso de uma forma prática. A gente está testando ainda, está validando, ainda não está em uso. Levar a Luri também para o Discord. Então, ali onde os alunos, porque todo aluno, quando ele entra, ele tem acesso ao Discord, né? A gente preza muito pela expressão de que a gente é uma grande comunidade. Então, é preciso ter essa praticidade do conhecimento, por mais que tenha ali o conhecimento em pequenas doses, por mais que tenha as atividades, as pessoas têm níveis de conhecimento diferente. Então, esse conteúdo aqui eu já li, esse conteúdo eu não conheço, isso aqui me gerou uma dúvida. Às vezes a linguagem que está ali é muito fácil para uma pessoa, mas às vezes é muito complicado para outra. Então, a gente usa o Discord, que aí é onde fica todo mundo lá para tirar as dúvidas, trocar, e tem um professor. Então, a gente quer colocar a Luri lá também para essa praticidade
Tipo, não tem ninguém online, mas a Lura tá ali, rapidinho ela resolve, tira uma dúvida, né? Então, ter isso muito prático, utilizar esses recursos. Eu, inclusive, até pegando um pouquinho mais de como é que a gente pode utilizar os recursos, trazendo um treinamento mais para o dia a dia. Hoje eu tô aqui em Florianópolis, eu vou participar de um evento à noite com a Kati. E aí ontem eu fui lá conhecer a Kati, enfim, ele é é uma dos nossos parceiros aqui, essa catarinense de tecnologia. E lá eles têm a Kátia, que é a inteligência artificial deles. E aí a Kátia, ela serve para recepcionar. Então ela já faz uma introdução. Eu não preciso mais ter que tirar um colaborador para estar sempre ali toda vez que alguém entrar, eu ter que explicar o que é a Kátia, o que que ela faz, como é que ela funciona, o que que eu posso, o que que vai ter ali me esperando. A Kátia tá ali, o robozinho, né? A inteligência artificial tá ali e ela já fala tudo, já faz toda essa introdução. Então isso é muito legal, a praticidade. Tinha um mito, que graças a Deus esse mito tá acabando, que era tipo assim, a inteligência, a gente ainda ouve isso, né? A inteligência artificial vai tomar o lugar dos trabalhadores. Não, a gente sabe que é o colaborador que tem o domínio de inteligência artificial vai tomar o lugar de quem não tem o domínio, porque ela está aí para facilitar. Então, a gente tem vários recursos, a gente tem inteligência artificial para tudo. Tem um chat GPT que a gente conhece bem aí, né? Que a gente utiliza ali para tirar perguntas, agora, né, teve essa evolução com o Gemini. Ah, a gente tem o Gama que ajuda a criar ali um slide. Então, imagina uma apresentação dessa. Eu tenho todo o conhecimento aqui para passar para vocês, ou a gente quer, ou você quer passar para um cliente, você quer passar para um colaborador, eu vou lá, coloco as ideias e ele vai te fazer o layout ali do projeto. Eu tenho algo que te puxam ali, tudo que tem dentro do mercado. Então, é muito para facilitar, né? Para ser muito mais prático, para ajudar até, inclusive, no treinamento ali, no desenvolvimento dos colaboradores. Inclusive, falando em desenvolvimento dos colaboradores, e eu aprendi várias táticas aqui, eu já aprendi meu perfil, eu já vou usar a inteligência artificial, mas eu quero saber o que que eu vou ganhar com isso, né? Quero saber aqui meus reconhecimentos, minhas recompensas. Eu, como gestor, quero saber como é que eu vou utilizar isso para prender mais ainda os colaboradores. E aí eu queria ouvir um pouquinho da Helene, que tem total expertise em relação a isso. A gente falou aí, né, até agora sobre motivação e engajamento, né? E a gente sabe que é pela nossa própria experiência que adultos, né, crianças ou qualquer idade, a gente é movido a reconhecimento e recompensas, né? Então, brindes, viagens, emblemas, pódio, café com CEO, funcionário do mês, lembra que tinha nos mercados funcionário do mês, né? E aqui nunca compartilhou ou comentou, seguiu alguma página para participar de alguma promoção, de algum sorteio, ficava esperando para ganhar, às vezes, honrar o mérito aí na escola, bônus de desempenho, de vendas, de metas atingidas, brindes de final do ano da empresa ou de aniversário. A questão é que, como eu falei, não importa a idade, nós, seres humanos, somos movidos pela recompensa, né? Seja essa recompensa emocional, né, de satisfação, ou seja ela física, financeira. E aí eu trouxe, a gente pode passar o próximo slide, algumas estratégias aí, né, de engajamento e motivação relacionado a reconhecimento e recompensa. De fato, né, o primeiro item é a ativação do sistema de recompensa. O nosso cérebro, né, falando aí de neurociências, vamos ouvir falar muito, né, porque eu gosto muito de estudar sobre essa área, o cérebro humano ele possui um sistema de recompensa bem complexo, que inclui, né, áreas aí do córtex pré-frontal. E quando uma pessoa recebe um reconhecimento ou recompensa, essa área do cérebro ela é ativada, liberando aí neurotransmissores como dopamina, né, que está associada à sensação de prazer, de motivação. E por isso que traz cada vez mais motivação, né? O segundo item é o aprendizado associativo. Então, esse cérebro ele é altamente adaptável e ele tende a associar experiências positivas com o aprendizado. Então, quando uma pessoa recebe um reconhecimento, né, se você recebe um reconhecimento, seu colaborador recebe para realizar uma tarefa específica, ele tende a fortalecer essas conexões neurais associadas a essa atividade que ele teve êxito, né, que ele teve essa recompensa, e isso facilita o aprendizado e a retenção de informações. É meio que um algoritmo natural, né? Quanto mais você consome algo, mais o seu cérebro gosta e gera esse conteúdo para você, ele quer mais daquilo, né? Então, cada vez mais ele vai querer aprender, vai querer fazer mais para ganhar mais. Um outro item é a motivação e engajamento, né? Então, o reconhecimento e a recompensa, ele é um impulsionador aí poderoso dessa motivação, desse engajamento. E quando o indivíduo sabe que ele vai ser reconhecido, né? Pelo seu desempenho, vai ser recompensado de alguma forma, ele tende a associar mais, né? E permanecer
ele se esforça mais, ele permanece mais engajado nesse processo de aprendizado, nessa trilha de desenvolvimento, às vezes, que você desenhou para ele. Então, quem nunca na escola perguntou para o professor se valia nota, né? Levante aí, ataque a primeira pedra, né? Professor, vai valer nota? Eu vou fazer, se vai valer nota, né? Eu até lembro também Tem uma trend, né, nas redes sociais, que vocês já viram, que o marido fica perguntando para a esposa assim: ah, lavar a louça é um fator de divórcio? Daí ela fala: não, imagina. Não lavar a louça, para mim, não vamos separar por causa disso, né? Ele fala: olha, tirar o lixo é um fator de divórcio? A esposa fala: não, tirar o lixo não é um fator de divórcio. Só que todas as coisas combinadas, se você realmente não faz nada disso, isso é um fator de divórcio, porque o relacionamento não vai dar certo, né? Vai ter briga o tempo todo aí por diversos fatores. Então, isso acontece a nossa questão da aprendizagem também. Esse negócio de vai valer nota, vai valer alguma coisa, para o colaborador, no fundo, vale sim. Então, você precisa pensar, né, nessa questão do reconhecimento e recompensa dele aí durante os treinamentos. E aí, um outro fator, né, o quarto fator, é o feedback positivo. Então, o reconhecimento e recompensa fornece esse feedback positivo aos colaboradores, reforçando esse comportamento desejado, incentivando a repetição desse comportamento no futuro, né? Especialmente importante aí para o condicionamento, né, operante desse colaborador. As recompensas são usadas para moldar, de fato, o comportamento. Redução do estresse, né? Então, o reconhecimento aí e a recompensa, ele pode ajudar a reduzir esse estresse associado ao processo de aprendizado, porque a aprendizagem nem sempre é prazerosa e linda, maravilhosa, é difícil, é um processo, como eu falei, né? Nosso cérebro, ele é programado para economizar energia. Então, sempre que a gente tem que forçar o nosso cérebro a aprender algo diferente, quer tirar as pessoas da zona de conforto, vai mudar uma ferramenta, vai mudar um processo, o tempo todo nosso cérebro, tipo, não quero, estava bom assim, porque foi mexer com isso. Então, sempre tem um estresse associado à aprendizagem, né? E quando a gente traz aí essa questão da recompensa e do reconhecimento, a gente tende a experimentar menos ansiedade, mais confiança também nessas habilidades de aprendizado. E, por último, o aprendizado social. Então, o reconhecimento e a recompensa, ele também desempenha um papel importante no aprendizado social, onde os indivíduos observam e imitam o comportamento uns dos outros, né? A gente vê isso nas redes sociais, começa uma trend, todo mundo vai fazer aquela trend porque está na moda. A gente vê lá no LinkedIn, né? Acho que a Sasha até comentou, dos certificados, né? Hoje, tipo, você faz um curso, faz alguma coisa, você coloca lá porque você quer esse reconhecimento. E aí uma pessoa coloca, você também quer colocar, vai gerando aí um aprendizado social, você acaba imitando o comportamento do outro. Por isso que as empresas lá, os mercados, né, os lugares tinham funcionário do mês, porque você acaba espelhando e fala que eu também quero chegar lá, vai meio que desafiando eles também, né? E aí, gente, queria entender um pouquinho da Sasha também, o que ela pensa aí sobre essa situação de reconhecimento e recompensas, né, engajamento, motivação. Queria que a Sasha falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. Ah, isso é fantástico e é fundamental, né, para as empresas. A gente inclusive, tinha uma empresa aqui que eles tinham como se fosse uma aba do site deles ali, onde os colaboradores juntavam pontos e eles podiam trocar ali por reconhecimentos e recompensas. E a gente tinha coisas, tanto materiais, então, pegar aí o exemplo, fone de ouvido, trocava por um livro, enfim. Mas tinham coisas também, ganhar um reconhecimento, uma postagem no LinkedIn da empresa. Então, a empresa postava reconhecendo aquele colaborador. A gente teve um caso muito legal, um colaborador trocou os pontos por um dia, um day off, porque ele ia fazer aniversário de casamento com a esposa dele era enfermeira e ela fazia plantão. Então, eles não conseguiam se ver direito na correria, né? Geralmente ela estava de plantão, quando ela folgava, ele estava trabalhando, e aí ele tinha tirado esse day off para fazer um jantar surpresa de casamento. Então, é Nossa, gerar também esses momentos para o colaborador, e isso é fundamental. E aí, por eu último. lembrei até no Next tem, né, Camila? Aí lá você pode colocar pontuações e tal, a pessoa vai acumulando pontos, depois Eu pode ia vender trocar meu lá. peixe já já, eu ia falar que tem tudo isso, gente. Depois você Ela conta pra fala, gente. a Sasha tá fazendo vários, eu ia falar, ó, tem tudo isso no Next. Tem o feed corporativo para publicar os certificados, interagir, um comentar do certificado e da conclusão do outro. A lojinha de brindes para resgate, né, e troca de pontuações adquiridas em treinamentos por prêmios e brindes que a própria empresa disponibiliza. Então, tem um pouquinho de tudo isso. E outro ponto muito legal também que eu lembrei, Sasha, que lá na plataforma, além dessas funcionalidades que é muito importante,
também tem como colaborador trazer externamente os certificados que ele fez em outras plataformas, também para ter tudo em um único Maravilha. ambiente, conseguir centralizar todas as informações. Cara, isso é muito legal. Os colaboradores ficam loucos, né? Todo mundo Uhum. gosta dessa A possibilidade de lojinha ter que essa não tem experiência. cliente meu que põe caixa de bombom, você não tem noção. E é aquele negócio, ai, quero a caixa de bombom, né? Ah, eu Então, prefiro o day tudo off, hein? gera. É bem isso que vocês falaram. Tudo a gente Muito bom. precisa de uma recompensa, a gente precisa. Que eu brinco que entre a... é triste um pouquinho, mas hoje só dar conhecimento não é o suficiente, né? Todo mundo quer uma coisinha em troca. A coisinha em troca que é o ganho, o conhecimento não, né? Então é muito legal, porque aí a gente tem que matar os dois coelhos numa cajadada só. Dar conhecimento e dar brinde também e estímulo. Exatamente. E a gente pega muito isso, que existem possibilidades, né? Porque às vezes, antigamente a gente tinha muita essa objeção de, mas aí vai aumentar os custos. Não, às vezes é essa experiência, é essa do cara poder tirar um dia para estar com a esposa dele. É. Eu dei um treinamento uma vez com uma equipe que foi muito legal. A empresa era super empolgada. Geralmente isso acontece muito também com empresa pequena, né? Eles falam assim, cara, a gente preparou ali, Sasha, não conta para os colaboradores, viu? Mas a gente tem uma coroa e uma faixa. Quem ficar em primeiro lugar vai ganhar a coroa e a faixa e vai fazer o desfile ali. Aí eu falei, vamos testar, vamos ver que vai dar, vamos ver se vai dar certo. A galera ficou louca, louca, tipo, se apaixonar. Todo mundo queria, porque queria ganhar para poder ter aquela coroa. Então, às vezes, também é a experiência, né? O momento ali. Isso é muito legal. E aí, por último ponto, não basta só ter tudo isso, fazer treinamentos. É preciso que os colaboradores tenham conhecimento daquilo, saibam que tem aquela oportunidade para eles, né? Então, é sempre legal, a gente sempre fala se existe a possibilidade de ter um time dedicado, focado nisso, nos treinamentos, no desenvolvimento dos colaboradores. Aqui na Lura, a gente tem um time de SE, né, de Sales Enable, que inclusive eles têm um site interno nosso. Então, dentro ali do site de Sales Enable, a gente consegue pegar informações de tudo. Tem uma área só de fax, beleza? Tem uma área só de treinamentos, tem uma área que fala só sobre integrações, uma que fala só sobre os nossos conteúdos, né? O que que a gente tem ali no nosso portfólio. Então tem tudo ali. E eles divulgam ali também sempre os treinamentos. Então, essa equipe, eles vão lá e mandam, a gente usa o Slack aqui, né, para comunicação interna. Então, eles vão lá e que tem um grupo do Slack, onde eles mandam avisando quando vai ter o próximo treinamento, quando vai ter um Alura Academy. Eles criaram uma coisa muito legal que é 2 minutos com SE. Todo mundo consegue tirar 2 minutinhos para ouvir alguma coisa, né? Então, eles criam um conteúdo, eles trazem todo um conteúdo super legal, super relevante, em 2 minutos. E aí a gente tira ali, caiu aqui 2 minutinhos essa semana com o SE. Então, a gente vai lá e ouve sobre um tema específico ali, super relevante para a área, tem ali rapidinho. Então, trazer isso. A gente não tem aqui estrutura para um time de EC, mas a pessoa ali do RH, né, ter ali as empresas grandes, tem ali o time de governança, né, TID, enfim, ter ali, é importante que seja fácil para eles, colocar no calendário. Então, vamos pegar um treinamento, vamos ser daqui a um mês, que é legal porque aí, pessoal, por exemplo, que é de operação que não pode parar tão fácil, ou pessoal comercial que às vezes tem várias reuniões com clientes, um cliente importante, que tem várias pessoas envolvidas dentro da reunião, é difícil remarcar. Então, vamos botar um treinamento para daqui a um mês, um daqui a 2, um daqui a 3, enfim, e já deixar lá na agenda. Bloqueia lá, então ter esse recurso fácil ali, mandar lembretes. A gente recebe aqui dentro da Lura, a gente recebe os e-mails avisando dos treinamentos que vão ter, a gente tem ali a newsletter, então tem isso muito fácil. E a gente traz isso, é muito importante, o colaborador vê que ele faz parte, que ele é importante e que a gente quer que ele esteja ali participando, porque um colaborador engajado, ele participa mais, ele tem menos chance de faltar no treinamento ou nem sequer de fazer o treinamento. E o mais importante, que é o employee brand, ele vira um defensor, um divulgador da tua empresa. Então, a questão do certificado, né, que a gente faz. Então, terminou, recebeu o certificado, eu tenho um botãozinho lá que eu clico e vai direto para o LinkedIn. Então, eu poder publicar para o colaborador, isso é muito bom. É um reconhecimento, para ele mostrar ali para o mercado que ele tem a especialização naquele conteúdo, mas para a empresa é sensacional. Porque ela está recebendo ali, cara, a pessoa está divulgando para ela, está falando ali, está mostrando a possibilidade. A gente que trabalha em empresa de educação sabe que é muito importante. Se a gente fala, se a gente prega educação, é muito importante que a gente esteja vivendo aquilo, respirando aquilo. Então, a gente está ali, essa fotozinha que eu trouxe, por exemplo, é do meu próprio LinkedIn. Então, sempre que eu vou lá, termino um certificado, termino uma formação,
vou lá, posto certificado, é legal para ver, reconhece a empresa também, quando está valorizando o colaborador, está influenciando ali para que ele se desenvolva cada vez mais. Então, isso é muito legal também, né? Ter essa comunicação fácil, rápida e prática para o colaborador das possibilidades ali de desenvolvimento que ele tem dentro da empresa, para que ele se torne ali um grande defensor da empresa em si, né? Pois é, eu sou uma defensora da Lura, viu? Vocês entrarem lá no meu LinkedIn, tem um monte de certificado da Lura também. Podem reagir, comentar lá. Deixar. Gente, vocês viram que tem muita coisa, muita possibilidade para engajar e motivar aí os colaboradores nos treinamentos. Então, até aproveitando aqui no chat, o Pedro falou, né, que essa aprendizagem em pares oferece uma série de vantagens que ele implementou e tem bastante resultado bom com isso. A Fabiana aqui, ela também agradeceu essa oportunidade, falou que tem um excelente espaço de aprendizado e troca. Então, gente, agora, infelizmente, né, chegamos ao fim desse webinar. Então, eu espero muito que todos vocês tenham gostado. Como eu disse lá no início da conversa, eu sou daqui da The Skill, a gente é apaixonado realmente em oferecer essas experiências de aprendizagem inovadora, esse, né, aprendizado digital. Então, tudo que a gente mostrou aqui hoje, a gente aplica tudo isso, a gente atua em várias frentes, desde o começo, de treinamento customizado, curso pronto, a plataforma, que eu já trouxe alguns spoilers aqui para vocês, né? Consultoria educacional, equipe dedicada, e tudo mais. Então, a gente gosta de falar que a gente pensa fora da caixinha sempre, né? A gente gosta que vocês tragam novos desafios, novas oportunidades também. E a gente adora sair disso, né? Fazer o além. E se vocês têm mais algum desafio em treinamento ou ficaram com qualquer dúvida de curso, quer conhecer mais sobre a gente, entrar em contato, pode fazer isso através do nosso site. Vem conhecer nosso time, nossas soluções. Tem um QR aqui na tela também para vocês conseguirem ali participar, escanear, que tem o nosso blog com várias informações, tá? E agora eu tenho um presentinho para vocês, para quem ficou até o final desse webinar. A gente tem uma promoção especial. Sempre, né? De praxe, quem fica até o final sempre tem É benefícios, a né? Lá. recompensa, a Já estamos recompensa. utilizando o quê? A recompensa, eu falo, gente, a gente ensina e aplica assim, bem rápido mesmo. Então, a gente está realizando uma promoção na contratação da nossa plataforma Next, que vocês tiveram algumas das ideias aí do que tem de funcionalidade para trabalhar todo esse engajamento, Next Tutor da inteligência artificial, vários outros benefícios. Então, a nossa plataforma também tem cursos já prontos lá, os de prateleira para vocês utilizarem. Integrações com a Lura, né? Que a gente pode unificar tudo. E aí, gente, a oferta é uma isenção da taxa total desse setup. Qualquer plano, vocês não vão pagar o setup. E além dos recursos do Next Tutor, que a gente comentou aqui, vocês vão ganhar 3 meses da utilização dessa inteligência artificial sem nenhum custo, tá, gente? Então, acessem esse QR Code que está na tela para vocês. Vai um link direto para o nosso chat. Entre em contato com a gente, tá bom? Fala lá, olha aí, eu quero a isenção setup e 3 meses grátis, hein? Então, fala com a gente. Sasha, você quer falar um pouquinho sobre a Lura? Conta para a gente também. Claro, como eu mencionei para vocês bem no comecinho, né? Hoje a Lura é o maior ecossistema de educação tech da América Latina. Então, hoje a gente tem aí mais de 1.400 cursos voltados para a área. A gente é integrado com a Nex, então facilita muito aí para o colaborador, para os líderes, enfim. Hoje a Lura, por ser um ecossistema, a gente tem aqui junto com a gente também a FIAP, a PM3, então tem aí a PM3 focada em produtos digitais e a FIAP agora traz para a gente, além dos conteúdos que já tem aí os mais de 1.400 cursos, tem aí graduação, pós-tech, MBA, então é para a galera assim super se especializar. E aí, pegando justamente o gancho da recompensa, temos mais recompensas ainda, né? Justamente aí pela parceria, tem um QR Codezinho aqui para vocês escanearem, que vai cair aqui na LP aqui de parcerias com a LMS Next, que aí dá para vocês 30% off. Então, além do já aí o setup, os 3 meses já gratuito, por parte aqui da EAD, também por parte da Lura aqui tem os 30% de desconto. E além disso, é uma licença para o Masterclass focado em justamente IA e dados, né, para otimizar mais ainda o dia a dia de vocês.
que a gente faz aqui. A galera da Alura é apaixonada, é um dos masterclass que mais saem aqui. E aí a gente está disponibilizando aí de forma gratuita. Então, aproveitem, né? E o benefício, que é a recompensa aí para vocês terem ficado aqui até o final com a gente. E é isso aí, gente. Para vocês entenderem, a parceria Next e Alura são integrações diretas, tá? Então, é para você ter em um único ambiente lá no Next, tanto os nossos cursos de prateleira, quanto a criação dos seus próprios treinamentos internos e o catálogo da Alura, tá? Então, é justamente para simplificar a vida de vocês, ter tudo em um único ambiente, não precisar ficar mandando colaborador ir para cada hora em uma plataforma diferente, logins distintos. Então, a gente unifica tudo isso nessa nossa parceria. Então, muito obrigada, viu, Sasha? Obrigada, pessoal. O bate-papo aí foi muito bacana. Queria muito agradecer a presença de todos que acompanharam a gente, o webinar inteiro, estão aqui, e principalmente as nossas convidadas, que trouxe tanto conhecimento. Muito obrigada, gente, mais uma vez pela participação e a disponibilidade de vocês aqui hoje, tá? E eu vou deixar o espaço aberto para vocês também deixarem uma mensaginha final para o pessoal. E na tela, gente, vocês vão ter agora também os contatos, nosso LinkedIn, tá? Sigam lá, outras dúvidas. Segue a D-Skill também no Instagram, a Alura, né? Então, meninas, se vocês quiserem mandar uma mensaginha. Gente, obrigada. Gosto muito dessa oportunidade de a gente bater papo, a gente trocar experiências. Eu sempre gosto de lembrar, né, o que o Mário Sérgio Cortella fala, né? Que é como junta a panela aí um almoço de domingo. Cada um traz um pouquinho e a gente come, fica satisfeito e sai ainda com marmitas para a semana, para o mês. Assim. Então a Beleza. gente sai com muito mais do que a gente traz, né? Agradeço muito esse espaço aí de trocas e que venham outros, né? Outros temas aí para a gente debater. Acho que vai ser bem legal. Adorei te conhecer, Sasha. Acho que foi muito bacana essa nossa troca. Que venham outras experiências juntas também. Ai, obrigada, adorei também, gente. Foi um prazer imenso estar aqui e falar sobre um conteúdo que eu amo. E o mais importante, né, que é o que a gente trouxe aqui desde o começo, é validar, né? Então, o agradecimento maior também a todo mundo que ficou aqui até o final, que participou, porque a gente sabe que não adianta só falar sobre educação corporativa se a gente não colocar em prática, né? Então, obrigado também, Eder, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer imenso e eu espero ter somado aí com vocês, gente. Muito obrigada. Com certeza. Prazer, meninas. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. E até a próxima, hein? Tchau, tchau.